Muito bem! Está começando mais um delírio. Eu sou o Lorde Rania, mais poderoso que o aço. E comigo ele aqui, que é mais poderoso que uma locomotiva, microfonão. Fala aí, mais rápido que uma bala também. Também, importante. Então vamos lá, microfonão. Eu sei que o senhor, tal qual como eu, já falamos de nosso primeiro contato com o Superman no cast dos filmes do Superman do Christopher Reeves, correto? Correto. Com isso dito, eu queria saber de você, qual foi seu primeiro contato com essa série que a gente vai falar hoje? Cara, então, é uma boa pergunta, porque eu não tenho muita ciência de quando, na verdade, eu tive contato com essa série. Possivelmente, talvez foi com o filme crossover do Superman com Batman, sabe? Sim. Que eu só fui ter contato com ela mesma, assim, de um modo mais costumeiro, por DVD. Uhum. E eu vi alguma coisa esporádica no SBT, demorou pra ver. Eu sabia que ela existia, entendeu? Como eu não sei, mas eu sabia que ela existia, até porque eu já conhecia a série do Batman, mas eu só fui ter ciência, assim mesmo, contato muito depois. Primeiro bloco, só falar meu primeiro contato, que era até rapidinho, que foi, de fato, o episódio crossover em 3 partes, que na época eu vi como um filme em um VHS só, que você já mencionou. E depois que eu vi que tinha uma série só do Super-Homem, eu via, mas tipo, eu nem gostava tanto de assistir quando eu era criança. Eu só ficava esperando alguma hora o Batman aparecer num dos episódios, sacou? Mas, tipo, reassistindo como adulto, eu já consigo ver alguns méritos dessa série. Mas é uma série muito boa, sem dúvida. Uhum. Antes da gente entrar na série, sim, vamos levar aos... Acho que é interessante comentar o que levou à construção dessa série, algumas informações de produção. O que nos leva ao final da conclusão da série do Batman, a série animada, que foi feito pelo Bruce Timm, pelo Eric Radomski. O Radomski resolveu não se envolver na produção dessa nova série, não sei porquê, se ele conseguiu uma oportunidade de emprego em outro lugar, se é porque ele não gostava do Superman, eu não encontrei informação nada a respeito. Qualquer coisa eu deixo um link de informação, mas como deu muito certo com o Batman, o pessoal da Warner falou, cara, Bruce Timm, faz uma série do nosso ícone aí, que, poxa, tá precisando. Aí ele tinha como referência o desenho dos estúdios Fleischer, que a gente já chegou a comentar várias vezes aqui nesses programas. Você chegou a ver, não chegou? Pô, cheguei, e pra mim é a melhor série animada do Superman. Então, eu diria que não só que é a melhor série, mas é a mais impactante, porque é um marco também não só pro desenho animado de super-herói, mas também pra animação como um todo. Sim, sem dúvida. Inclusive, o Bruce Timm, ele usava como referência estética pra primeira série do Batman justamente esse desenho, né? E tanto que você for olhar, assim, tem uma coisa, assim, dele mexer um pouco ali nos frames da animação, né? Nos anos 90, deixar ela uma coisa mais vintage, pra tentar rememorar essa série. Todas as referências Art Deco, elas vêm dessa série, que é maravilhosa, né? Total estética, sacou? Aí ele ficou nessa pressão, digamos, interna, de tentar superar os desenhos do Estúdio Fleischer. Mas ele, tipo, se esforçou tanto que, se você olhar, tem até não sei se é planilha, é tipo uma imagem, assim, que ele fez uns traços iniciais pra tentar replicar. Tipo, os designs do personagem elenco, sacou? Do Super-Homem, do Clark Kent, da Lois, do Jimmy Olsen, do Perry White e do Lex Luthor, sacou? No estilo dos anos 40, como um primeiro momento. Mas acabou que ele não foi pra frente, que ele falou, cara, eu não posso superar o que já é perfeito, sacou? Então ele tentou fazer uma coisa mais pra dele. E uma coisa que eles tiveram muito problema pra identificar no começo também, que foi uma coisa até que um dos diretores da produção, que é o Dan Riba, comentou, que eles estavam com muita dificuldade pra encontrar o rosto do Superman. Como que a gente faz? A gente faz mais no estilo do Estúdio Fleischer, que era tipo aquele traço e um pontinho, ou a gente faz mais num desenho padrão, sabe? Que tem um olho branco de fundo, mais padrão de animação assim. Eles não estavam conseguindo identificar alguma coisa. Tanto que a Warner, eu não sei se foi a Warner ou a DC, pediu pra colocar um mullet do Superman que tava na época dos anos 90. E o Bruce Timm falou, cara, não vou fazer isso. Nojeira. Inclusive, só você falando nessa questão do mullet, cara, eu já vi uma arte conceitual do Superman com mullet e é um negócio, cara. É um negócio. Eu até simpatizo com o Superman de mullet, tá? Pela galhardia da coisa. Aí, tipo, eles buscaram referência não nos quadrinhos ou nas animações, mas num desenho que não tinha nada a ver com os super-heróis, que era o Poderoso Hércules. Pai, você me dá permissão para eu descer até a Terra? Há muitos mortais lá embaixo e precisam de mim. Você se esqueceu, meu filho. Seus poderes divinos desapareceriam na Terra. Você se tornaria um mortal comum. Entendo. Não fique triste, meu filho.
Eu posso fazer com que continue tendo seus superpoderes. Está vendo este anel? Observe. Grande Saturno, concentre seus feitiços neste anel. Coloque toda sua mágica eterna nele e conceda seus poderes divinos para Hércules. Aqui está, Hércules. Agora coloque o anel e use-o sempre que estiver viajando na Terra. Mas sem ele, você perderá seus poderes divinos. Obrigado, pai. Obrigado. Vou te mandar uma imagem desse desenho pra você ver se não merece um processinho. Mas realmente. Mas, caraca, é idêntico o Superman. Não vai dizer que não. Essa coisa seria um desenho dos anos 60 e, tipo, puta, merece um processinho. Vamos falar que é referência, né, cara? Então, mas, tipo, ele já tinha meio que a cara do Superman que era anterior, então acho que ficou pra elas por elas. Exato. Mas, enfim, cara, também. O Hércules tem que se sentir honrado por servir de template pro Superman, a verdade é essa. Com certeza, ainda mais porque Hércules é uma parada em domínio público. Aí meio que ficou isso, sabe? Aí a gente tem essa série, assim, a gente vai comentar agora um pouco geral, que, como é que fala? Que estreou, deixa eu só ver aqui direitinho, em setembro de 1996. E falando um pouquinho no contexto geral, cara, é uma série muito boa, assim. Provavelmente eles tiveram muito problema com, sabe, porque o Superman é aquele dito como o personagem mais forte do universo DC. Mas uma coisa que acontece no geral é que esse Superman, se você for parar pra olhar, ele é muito fraco, cara. Isso é uma coisa que eu ia comentar, né? Foi uma decisão deliberada dos roteiristas, né? Dos criadores em geral, de nerfar um pouco o Superman. O que, particularmente, eu entendo a lógica, mas eu não só acho um pouco de erro, porque, tudo bem, você cria, assim, mais senso de perigo, de ameaça, só que, cara, convenhamos que, assim, pô, todos os antagonistas, quase todos os antagonistas do Superman são, pô, figuras poderosíssimas, tá ligado? Continuando, aí que, tipo, tinha um elenco, tipo, você tinha o Super-Homem também, tal qual o Clark Kent, até porque eles são a mesma pessoa, ou será que não? Não sei. E nesse, no original, quem fazia era o Tim Daly. Eu também não encontrei muitas informações, assim, a respeito do Tim Daly, não sei se ele tinha já um background parecido com o Kevin Conroy, de ser um ator de teatro em vez de só voz original. Mas ele tinha uma coisa, assim, bem padrão, ele não fazia uma voz diferente pro Clark Kent e pro Superman, mas ficou um bom tempo. Eu quero que seja a primeira a saber que contratei uma nova pessoa para as notícias da cidade. Ele é bonitinho? Você me diz. Oi. Olá. Esse é o cara, Lois Clark Kent, de Smallville. Smallville? Eu nunca ouvi falar. Você já foi a Kansas? Cruzes, não. Eu tenho lido as matérias dele. São boas. Eu acho que ele poderia te acompanhar por alguns dias para conhecer o novo ambiente. Adoraria dar uma de mãezona, chefe, mas tem aquele artigo sobre LexCorp meia hora. O grande benfeitor da cidade, Sr. Luthor, está demonstrando um novo sistema de armas hoje. Normalmente Lex é matéria da Lois, mas eu tenho certeza que ela não se importa de ter um companheiro hoje. Não é, Lois? Olha, Smallville, nada contra você, mas mesmo quando criança eu nunca gostei de ser babá. Se quiser me acompanhar, você tem que ser rápido. Eu não sou guia turístico e não ando de mãos dadas. Você não vai ter que se preocupar com isso. Falando um pouco também de informação de background da dublagem, uma coisa curiosa que é porque, no geral, as animações DC Comics são dubladas no Rio de Janeiro. Mas essa foi dublada em São Paulo. Eu não sei o motivo exato, não sei se tem uma conexão, mas a minha hipótese é o quê? Os desenhos da DC na televisão brasileira aberta eram exibidos no SBT, que é sediado em São Paulo. Então pode ter rolado uma conexão ali, sabe? Ao invés de ir direto pro passar em TV a cabo, vai direto pra televisão e como em São Paulo, dubla aqui por São Paulo mesmo. O que explica o Superman ter a voz do Freeza do Dragon Ball Z. Mas agora que estou morando em Metrópolis, vai ser difícil não chamar a atenção. Logo, terei que eliminá-lo antes que adquira confiança. Mas eu gosto do Superman com a voz do Freeza, tá? Diga-se passagem. Eu gosto bastante. Eu acho a dublagem do Carlos Campanini muito boa, assim. Mas eu acho que o Carlos ele passa uma altivez, assim, que é muito própria do personagem, que é muito legal, entendeu? Acho muito justiçada. E acho a dublagem dessa série, em geral, excelente, assim, cara. A dublagem em português, pelo menos. Sim, é muito boa, cara. A Lois Lane, por exemplo, eu acho maravilhoso, assim. A caracterização, inclusive, já entrando em outros elementos, mas acho que a caracterização
do Jimmy Olsen, da Lois Lane, do Perry White, né? Do Lex Luthor, sobretudo, assim, eu acho que são um pouco. Do Lex Luthor, cara, que em parênteses, assim, inútil, fizeram a imagem dele baseada no ator do Kojak, cara. Sim, cara, sim. E assim, é o melhor Lex Luthor pra mim, cara. É o melhor Lex Luthor, sabe? Pra mim, de todo o conteúdo extra mídia, eu acho o melhor até hoje, entendeu? Novamente, tem uma base muito forte nos quadrinhos, né? Eles pegaram muito ali no Superman pós-crise, né? Que é o Superman do John Byrne, do Jerry Warden também. Do John Byrne, Homem de Aço. Exato, cara. Eu acho assim, muito bom. A coisa do Lex Luthor empresário, que é uma coisa que vem do pós-crise mesmo, que o John Byrne e o Jerry Warden, eles trabalharam. E um pouco da Lois Lane também, a personalidade, de ser uma figura muito, muito altiva, né? Uma coisa que eu acho interessante, e é uma coisa que eu só fui perceber mais pra frente, é que o lance do relacionamento amoroso da Lois Lane com o Superman é explorado, mas não é, sabe? Porque nunca vira exatamente um tema. E eu acho que isso faz um bem pra personagem, sabe? Porque ela não fica resumida a ser uma figura que o Superman sempre vai resgatar quando tá caindo de algum prédio, entendeu? Ela é uma figura muito, muito, muito altiva. Você sente, obviamente, que o Superman é afim dela, tá ligado? Né? Mas às vezes nem parece ser recíproco. Principalmente pelo lado do Clark, sacou? Exato, cara, exato. Isso, inclusive, gera momentos muito bons, assim, da interação entre os dois. Pô, quem nunca teve na friendzone, né? Que atire a primeira pedra. E assim, cara, torna uma personagem forte, sabe? Assim, torna uma personagem que não está lá necessariamente pra ser o par romântico do personagem, cara. Total. Eu acho que esse é o grande acerto da série, cara, assim. Ela é uma personagem muito legal. É apaixonante, cara, você ver a Lois Lane na série. Eu sou apaixonado pela personagem já nos quadrinhos, né? Nos filmes também. Eu acho que na série ela é realmente apaixonante, assim, porque é uma figura vibrante, entendeu? O triste da série é que ela tá ali na maioria das vezes pra ser salva, mas salvo isso, sabe, como um personagem interessante, cabeça quente, e era o personagem que mais apelava pro lado da investigação dos episódios também. Exato. Mas isso é uma coisa, assim, isso é a tônica da personagem, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu não acho que é o que define ela, sabe? Assim, enfim, não é. Geralmente ela está pra ser salva, que também é uma coisa muito, muito arquetípica da Lois Lane, porque ela é a figura que dá as caras, né? A repórter investigativa que se mete nas maiores roubadas, né? E o Superman tá sempre lá pra proteger ela, né? Isso também vai virando uma piada recorrente na série, entendeu? E eu acho divertido, né? Porque também dá um certo tom cômico, assim, né? Mas ela não é necessariamente uma personagem engraçada, mas ela traz uma energia, né? Muito interessante, né? E o Jimmy Olsen também, ele é muito. O Jimmy Olsen é aquilo também, né, cara? Assim, ele não é um personagem que tem grandes momentos, assim, de modo geral, né? Sim. Mas ele funciona bem como alívio cômico, né? E como personagem que também às vezes é levado, assim, pela Lois Lane, né? Ou pelo próprio Clark, entendeu? Assim, o Jimmy Olsen, eu acho que, enfim, né? Como eu pensando assim um pouco nos quadrinhos, né? Eu acho que ele poderia ter um papel mais altivo, né? Até porque o Jimmy Olsen, ele é ele é quase o sidekick do Superman, sabe? Assim, total. É engraçado. Porque a Supergirl não é o sidekick do Superman, né? Quem foi quase é o Jimmy Olsen. Sim, total. Que tinha aquela linha de quadrinhos, né? O Superman Pal. Sim. Cara, o Jimmy Olsen, ele é uma coisa curiosa, assim, porque durante a Era de Prata, né? Assim, que é os anos 50, assim, mais ou menos, né, 40, ele era um personagem muito popular. Era popular, por exemplo, na série de TV, naquela em preto e branco, e era popular nos gibis, cara, tanto que você tinha essa série que virou super icônica, né, que é o Amigo do Super-Homem. Exato, né? O Jimmy Olsen, que eram histórias dele, e ele era meio que um repórter investigativo também, né? Embora ele fosse a foca do Prince Diário, né? Ele é a eterna foca, o fotógrafo, e eram histórias bizarras, assim, que o Jimmy Olsen entrava em algumas aventuras, sabe, assim, e sei lá, tem passagens marcantes, assim, que o Jimmy Olsen se fantasiava de mulher pra investigar alguma coisa, né? Isso se tornou um tropo comum, sabe? Que os outros roteiristas até referenciavam em outras histórias. O Grant Morrison já fez muito isso, entendeu? Fez no Grande Superman, bom demais. Exato, né? Que é o Jimmy Olsen travesti. Inclusive, até hoje, se você jogar isso na sei lá, Jimmy Olsen Drag Queen, você consegue achar fanart disso, sabe? Porque é popular. Né? Outra coisa é o Jimmy Olsen, sei lá, se transfigurar em outros personagens, né? Em outras figuras, porque, sei lá, ele bebia uma fórmula mágica. Tinha o lance do relógio do Jimmy Olsen, né? Que chamava o Superman, que isso depois retornou em quadrinhos mais recentes, né? Eu acho que aqui, né? Eles só transformaram ele numa figura meio, tipo assim, como é uma figura icônica, tá lá, né? Mas eu gosto da caracterização dele, sabe? E acho que também, se você pensa assim no contexto dos anos 90 e tal, né, era também o que funcionava, sabe? Não dava muito pra ter esse dentro do tom que eles construíram pra história, que era um tom mais sóbrio, né? Dentro dessa coisa do pós-crise, né, do Superman menos poderoso e tal.
eu acho que, pô, funciona muito bem, cara. E o Perry Wright, né, cara, que é o Perry Wright, não tem muito o que falar. Ele é o Perry Wright. Infelizmente ele não tem tanta participação, eu acho que ele perde, tipo, não querendo trocar de assunto, ele perde um pouco de espaço para outros personagens. Um deles é o professor Hamill Hamilton, que era o professor dos laboratórios Star. Uhum. Também puxava um pouco mais da coisa sci-fi que o Superman tem, assim, sabe? Toda vez que precisava de alguma coisa vinha do espaço, ou alguma coisa mais científica, é ele que puxava essa temática. Sim, sim. Mas eu gosto da adição desse personagem. Eu acho que. Eu gosto, na verdade, de todo o background dos Laboratórios Star, porque. Primeiro que é uma coisa que vai linkar diretamente com os quadrinhos da Era de Prata, porque teve uma época que esse gibi do Jim Wilson foi escrito justamente pelo Jack Kirby, que foi onde ele criou. Que era parte da linha do Quarto Mundo, onde ele criou os Novos Deuses do Darkseid, que depois vai se tornar algo importantíssimo pra série também, né, diga-se de passagem. Uhum. E eu acho que cria uma ponte interessante do Superman, enfim, né, de Metrópolis com esse Superman mais cosmo, espacial e tal, né, quer dizer, eu acho, sabe, assim, a mudança não soa abrupta, né, eu gosto de que tem um link que, na maioria das vezes, fica muito orgânico, sabe, não que o Superman também precisa desse link e tal, mas eu acho que é bacana, sabe, assim, eles criam boas conexões, né, do Superman cósmico do espaço com o Superman de Metrópolis. Outros personagens que também fazem um pouco a conexão com Metrópolis era o Sargento Dan Turpin, que inclusive o design dele foi inspirado no Jack Kirby. Salvo engano, ele é um personagem criado pelo Jack Kirby, né? Posso estar enganado, mas eu acho que ele é. Não, ele é um personagem muito legal, cara. Assim, ele é muito. É um personagem recorrente na série, cara. Eu não lembrava que ele era tão recorrente assim, sabe? Pra mim era muito mais pontual. Tá certo, ele não aparece toda hora, mas ele aparece mais do que eu lembrava, assim. E tem mais importância na série do que o Perry Wright, né, cara? O Perry Wright, ele é o chefe, assim. Curiosamente, vai incidir no arco importante pro Superman, que a gente vai falar mais pra frente, cara. Mais pra frente. Nesses também de personagens, cara, tem um que é uma pérola, que era o Bibo Bibolski. Cara, putz, mano. Esse personagem é muito da hora. Ele é um personagem dos quadrinhos. Cara, esse era uma pérola, sacou? No meio de tantas coisas, era um personagem muito legal. Uhum. Cara, então, eu confesso, cara, que assim, é porque ele é um personagem dos quadrinhos e tal. Também. E ele era muito comum nos anos 90 nas HQs do Superboy, cara. O Superboy de jaquetinha e tal, tá ligado? Que é o clone do Superman. Exato. Mas ele é um personagem. Talvez ele tenha sido criado lá, eu não vou ter essa certeza, né? Uhum. Mas eu tinha a ideia inicialmente que ele tinha sido criado na série, cara. Depois que eu fui descobrir, quando eu fui ler essas HQs do Superboy, que ele era dos quadrinhos, tá ligado? E ele é um personagem muito legal, cara. Uhum. Nossa, ele não aparecia tanto, sacou? Se bobear, ele aparecia menos que o Perry Wright, mas, cara, ele era tão divertido. Porque ele era, tipo, o lado mundano, assim, do mundo do Superman. Porque a Lois, o Lex, sabe? Esses personagens, eles sabiam de todas as informações. Ele tinha mais o lado, tipo, da pessoa comum, sabe? O que tá acontecendo no mundo? Ele era gente como a gente, em um mundo fantástico. Mas você sabe que, assim, isso é uma questão curiosa, porque ele é um personagem que, pra mim, poderia muito facilmente caindo daqueles personagens chatos, né? Porque ele é um personagem que não tem muita serventia prática, assim, além de ser o alívio cômico, entendeu? É um personagem que claramente foi colocado ali só pra ser o alívio cômico, entendeu? Que não tem nenhuma outra relação com a vida, assim, pessoal do Superman / Clark Kent. Não tem. Não é, por exemplo, uma Lana Lang. Exato. E ele funciona, cara. Ele funciona bem, tá ligado? Ele funciona bem. Não só ele é bem escrito, mas como geralmente os contextos em que ele aparece são contextos muito orgânicos para as histórias. Então... Sim. E isso não é uma coisa tão simples de fazer, cara. Principalmente um personagem que tem todo esse contexto cósmico, entendeu? Com vilões super poderosos, né? E você... enfim, colocar um cara que é basicamente a paródia do marinheiro Popeye, tá ligado? Que é basicamente o conceito dele. Interagindo com o Superman, cara, é uma coisa que pô, não é tão simples de fazer funcionar, mas funciona, cara, sabe? Funciona total. Por isso que eu falo, assim, eu acho que um dos grandes charmes dessa série é como, na verdade, eles trabalham, na verdade, os coadjuvantes e os próprios vilões. Os vilões são muito bons, assim, né? A gente fala da galeria do Batman, mas os vilões do Superman são vilões muito interessantes, assim, tem características muito próprias, né, tirando um ou outro que talvez se repita, né. Total. A série trabalha muito bem os vilões, cara, faz adaptações muito interessantes, né. A gente pode começar pelo mais recorrente, que foi o Lex Luthor, que inclusive no original era dublado pelo vilão do Highlander, o Kurtz. Exato, cara. O Clancy Brown, e cara, como ele é maligno. E ele se faça tanto pra ser um vilão recorrente, sabe, até o final da série ele não sofre grandes consequências. Inclusive, ele ser responsável pela criação de outros vilões que a gente também vai falar.
Exato. Eu gosto desse Lex Luthor, cara, porque ele tem uma coisa assim, de uma certa altivez, tipo, ser realmente ali o estereótipo padrão de bilionário dos anos 80/90, tá ligado? Tipo, quem viu o Psicopata Americano, o Wall Street de Dinheiro e Cobiça, tá ligado do que eu tô falando? Total. É bem essa coisa do Yuppie, né? Que, novamente, é o template lá do Lex Luthor pós-crise das terras, o Lex Luthor do John Byrne, Jerry Ordway. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu acho que ele não chega a ser aquele vilão maquiavélico, tá ligado? Assim, aquele vilão que é mau só porque ele é mau, entendeu? Ele é basicamente um empresário, cientista corrupto, tá ligado? Igual, enfim, bilionários que existem na vida real. Né? Total. Porque... E ele também é aquele cara que tem o objetivo de dominar o mundo, até porque ele já tem um controle bem grande, assim, na série. Exato. Ele é só um empresário corrupto, cara. E o Superman é só uma pedra no caminho dele. Entendeu? Isso. Tipo assim. E eu acho que, assim, em outros casos isso não funcionaria, mas aqui funciona muito bem, porque simplifica o personagem, entendeu? E ao mesmo tempo é funcional pra trama, né? Porque outros vilões, como você falou, vão surgir a partir dele, através deles, mas através dos interesses próprios, por exemplo. Um dos melhores momentos é quando surge o Brainiac, cara. E a interação do Brainiac com o Lex Luthor eu acho muito curiosa, que tipo assim, né, o Brainiac literalmente surge, né? E o Lex Luthor, quer dizer assim, né? A gente vai comentar, ele não é que ele consiga ludibriar o alienígena, né? Mas ele tem os interesses próprios dele, não tá, na verdade, em serventia ao alienígena, sacou? Total. Sabe? Enfim, isso vai aparecendo com outros personagens, né? O Bizarro, o Metalo, sabe? O Metalo eu acho uma transformação muito interessante, sabe? Assim, tudo bem. Total, cara. Até porque isso mostra o quão Lex Luthor é maligno. Exato. É inescrupuloso. E o visual do Metalo ele é muito bom, né, cara? Muito bom, cara. Muito... Tipo, porque o Metalo começa assim, como um vilão menor, até aparece no piloto da série e tal, acho que, se não me engano, na terceira parte. Aí ele mostra, ele tem toda aquela história dele de origem no episódio dele, que ele começa normal, ele começa um cara melhorado, mas quando ele começa a pirar e começa a surtar, quando ele arranca o próprio rosto e você vê que a pele dele, na verdade, cobre um rosto metálico, aquilo é muito assustador. Tipo, pra uma criança. Você vê hoje em dia filme de terror não é nada, mas, cara, pra criança aquilo deve ter sido um choque. E é interessante porque, assim, meio que se tornou, depois disso, meio que o template padrão do Metalo, né? Eu acho que nos quadrinhos eles já tinham feito algo mais ou menos assim, sacou? Antes. Acho que na própria fase do Byrne, eu acho que depois disso, assim, se tornou uma coisa mais comum, inclusive de colocarem o Metalo sempre associado ao Lex Luthor, sabe? Se tornou uma recorrente nos quadrinhos lá do Superman, cara, né? Outra coisa que se tornou bem recorrente é o Brainiac. Cara, o Brainiac eu acho que fizeram... Mas é interessante porque, tipo assim, quando você olha os primeiros designs do Brainiac, ele era um alienígena verde, sacou? Com uns troços na cabeça. Aqui eles fizeram uma ideia interessante, transformando ele numa inteligência artificial. E fizeram ainda um link com a destruição de Krypton. Ele não é responsável pela destruição de Krypton, obviamente. Mas fizeram um link muito interessante pra ele, tipo, tá lá no momento e ter o conhecimento de Krypton. E o design dele é muito maneiro também. Vai dizer que não. Sim, Assim, a coisa do Brainiac mais robótico, ela já vinha, na verdade, da Era de Prata, né? De quando fizeram que inclusive até quando o Brainiac ganha aquela nave famosa dele e tal, né? Sim. Mas, cara, essa coisa do Brainiac destruir, ser responsável pela destruição de Krypton, né? Aqui menos direto do que enfim, né? Do que se faz supor, né? Mas ainda assim ele ser responsável é algo que apareceu nos 952, na origem do Grant Morrison, tá ligado? Que eu acho uma solução bem interessante, assim, né? E o fato dele... E eu acho interessante porque, assim, durante um bom tempo, na verdade, colocaram o Brainiac realmente como só essa coisa da inteligência artificial, mas aqui o próprio design que eles colocam, né, do rosto verde dele, remete um pouco ao design original quando ele foi criado, né? Então, Total. Total. Muito... Né? E eu acho que o Brainiac, depois disso, cara, tudo bem, essa coisa do design original, dele ser um alienígena mais orgânico, retorna eventualmente, mas eu acho que essa adaptação específica se tornou meio que o template básico enfim, pro Brainiac em outras mídias e tal, sabe? Geralmente as pessoas usam um pouco disso como base, cara, e eu gosto bastante, cara. É um personagem que eu gosto bastante na série, cara. Assim, puxando também um personagem um vilão que não era uma grande ameaça, mas que era bastante recorrente, principalmente por conta da presença do Lex Luthor,
e que foi criado pra essa série foi a Mercy Graves, a assistente pessoal dele. Nossa, é verdade, cara. E que depois foi nos próprios quadrinhos, né? Foi, tipo, ela aparece em tudo quanto é coisa. Apareceu naquele filme Morte do Superman, apareceu no Batman vs Superman, apareceu no Justiça Jovem, tipo, ela surgiu aí, sabe? Beleza. Ela não tinha nada demais, sacou? Não tem um grande episódio, assim, só pra ela, mas é um personagem com presença e acabou ficando no subconsciente da galera. Eu tenho pra mim que tentaram fazer um pouco com ela o que fizeram com a Arlequina, né? O que só não rolou porque, obviamente, a Arlequina tinha um apelo muito mais interessante esteticamente, né? Como a Arlequina teve um arco de personagem muito maior, né? Que se tornou realmente icônico, né? E a Mercy não, né? Coitada, ela era só a guarda-costa do Lex Luthor. Inclusive, eu sempre tive pra mim que tinha alguma tensão sexual entre os dois, pelo menos da parte dela, tá ligado? Enfim, comentários necessários, mas... Mas tinha uma certa admiração ali. E ela também funcionava um pouco como alívio cômico, né, cara? Tinha um pouco dessa dinâmica, né? Outro personagem que talvez tenha sido até a Arlequina dessa série, que também foi criado pra série, foi a Lyra Viva, / curto-circuito, dependendo da tradução que tiver. Sim. Que ela é uma Arlequina também, de certa forma. Sabe que ela tinha aquela personalidade agitada e tal. Óbvio que ela não estava atrelada a um outro personagem. Mas era bem nesse estilo, sabe? E também outro personagem que surgiu nessa série e que ficou nos quadrinhos. Sim. Pra você ver como a série foi marcante, né, cara? Agora, tem dois personagens que eu acho que também são interessantes. Eu acho que talvez não tão interessantes em termos de reimaginação contra o Brainiac e o Metalo. De reimaginação não, né? Adaptação. Mas o Mythiclix League... Cara, sim, funciona muito bem porque eles pegam o personagem mais bobo e o mais difícil, tá ligado? O mais difícil de você adaptar. E eles vão apostando justamente no ridículo da coisa, sabe? E usam bem os elementos do cartoon, né, cara? Tipo, de ser um desenho animado mesmo. Cara, as pessoas, tipo assim, né, sei lá, né? Eu vejo algumas interpretações dele, como do Andy e tal. Eu acho que ele tem que ser aquilo, um homem baixinho, com uma cartola, tá ligado? E cabeçudão. Pra mim ainda é a melhor adaptação, porque é um desenho, tá ligado? Tá no desenho, funciona bem. O episódio dele, inclusive, é muito legal, cara. O episódio dele é muito bom, cara. É muito bom. Tem várias as gags visuais que fazem na série. Inclusive, o Paul Dini fala que esse é o episódio favorito dele. É um dos melhores, né? Um dos melhores, fácil. E outro, cara, que também funciona muito bem, assim, não tanto a nível de background, mas a nível visual, é o Senhor Brinquedo, cara. Que, assim, cara, é no limite do bizarro, né? O que eles fizeram, né? Dá um tom muito mais ameaçador pro personagem. É um personagem bom também, o Senhor Brinquedo, tá ligado? Tipo, sempre foi um vilão meio do Superman. E eles fazem, assim, dão uma mudança estética que, pô, faz todo sentido com o personagem. Cara, é muito, lembrou muito Goosebumps, aquele visual dele com aquela cara fixa, assim, de boneco. Exato, cara, exato, sabe, assim. E curiosamente, cara, pra fins, assim, de diminuir os poderes do Superman, esse eu acho que é um personagem que funcionou bem pra esse Superman na série, entendeu? Porque ele realmente soa mais ameaçador do que se comparado a outros, entendeu? Que talvez o Superman menos nerfado não ia funcionar. Enfim, o Darkseid, né, cara, também. O Darkseid tá muito legal, cara. Novamente, legal. Eu gosto mais do Darkseid na Liga da Justiça, embora o Darkseid apareça mais aqui do que na Liga, né? O que é um detalhe, mas acho que a aparição da é mais marcante, mas assim, o Darkseid é o Darkseid, cara, não tem muito o que falar, eles respeitam muito isso, sabe, assim, visualmente. É idêntico lá à concepção original do Jack Kirby e tal, entendeu? Aquela concepção mais clássica. É o Darkseid com sainha, tá ligado? Eu acho que eles colocam o Darkseid com sainha mesmo, entendeu? O que é muito curioso, porque se tu imaginar que um líder ditatorial que usa sainha e bota canolão, é um líder ditatorial desconstruído, no seu modo. E com toquinha também, tem isso, é importante, toquinha. Exato, cara. Pô, cara, ele tá muito bem. Eu só acho, de verdade, que talvez única coisa que não seja tão bem adaptada é o próprio Superman, cara. E assim, a gente pode até discutir isso mais pra frente. Mas eu não gosto. Porque, assim, a verdade seja dita, a série do Batman ela é tão boa do jeito que ela é, porque, entre outras coisas, eles conseguiram dar um aprofundamento psicológico pro Batman que é sensacional, né? E os quadrinhos já tem muito disso no background. O Superman, cara, eu não sinto que eles fizeram isso. Não tem nem aquela coisa dele ser um cara super forte, assim, sabe? Que pode destruir tudo. E não tem a coisa do Superman ser um imigrante, né, cara? Que vamos parar pra pensar.
era a questão básica do Superman, né? Tipo, pô, toda a identidade inicial do Superman da origem, né? Que é quase um paralelo assim com Moisés e também com Jesus Cristo, vem do fato dos criadores serem imigrantes judeus. Uhum. E aí você pensa assim que, sabe, pô, é um alienígena vindo de outra terra, assim como imigrantes. E no início, né, as primeiras histórias que a gente já teve vontade de ler, isso era muito evidente, lidava com problemas urbanos de uma megalópole, tá ligado? Então, assim, e que tava lá pra lutar e defender os oprimidos, que eram as pessoas que eram afetadas por esse problema, né? Entre elas, imigrantes judeus, sabe? Essa coisa, por exemplo, da identidade alienígena do Superman, isso é tratado meio en passant, sabe? Assim, não vira uma coisa e tal, né? E todo o lore do Superman em Krypton, pô, é um negócio fundamental, né? Talvez quando a Supergirl entre depois, né? E a Supergirl, ela é legal na série, mas eu também acho que escanteiam demais ela, cara. Escanteiam ela na série, escanteiam ela na Liga da Justiça, né? É uma personagem bem divertida, né? A Kara Zor-El, né? Visualmente também eu acho ela, pô, super bem resolvida, sabe? Eles pegaram o visual da... Qual que é o nome dela? Não, eu ia falar Carol Danvers, mas é uma outra Supergirl dos anos 90 também. Eu não pego o visual clássico da Área de Prata, que é o uniforme de sainha. Sim. É a Supergirl escrita pelo Peter David, né, cara? Que era... Que novamente, essa Supergirl... É a Supergirl... Linda Danvers. Supergirl da Linda Danvers. Linda Danvers, isso mesmo. Eu ia confundir com a Supergirl... Aquela Supergirl Câmara, tá ligado? Que é aquela gosma criada pelo John Byrne. Total, né? nossa. É a pior ideia. Ele é muito bizarro. Que é a pior ideia. A Matrix, não era? É a Matrix, isso mesmo. Não, eu só achei, tipo, porque assim, eu não gostei tanto, mas eu acho que é um bom, digamos... Acho que seria um pouco mais preguiçoso se simplesmente fosse aquele colão com saia vermelha. Mas é bonito, assim. Mas eu gosto porque ela realmente parece uma personagem feita pelo Bruce Timm, tá ligado, cara? Assim, porque o Bruce Timm tem uma maneira muito específica, assim, de desenhar as mulheres, né, cara? Sempre muito curvilíneas e tal, né? A Batgirl do Batman é muito isso, e a Supergirl, ela é muito isso, né, cara? Com aqueles olhos, assim, grandes, puxados, né? Aquele lábio grosso. Exato, cara, pô. E a personagem, eu acho que a caracterização dela é legal, tá ligado, assim. O que é bacana, porque nessa época, nos quadrinhos, a Kara Zor-El não tava viva, né, cara. Ela morreu na crise nas Infinitas Terras, criaram outras versões da Supergirl, porque a morte dela foi tão icônica que ninguém teve coragem de mexer, ela só voltou depois, assim, né? Óbvio, já tinha um filme lá, aquele filme horroroso, né? Mas a gente já comentou disso, não vamos chutar cachorro morto. Exato, né? Enfim, mas assim, pô, parte da personagem ter mantido, assim, um apelo imaginário como a Supergirl, a ponto de fazer ela voltar lá nos anos 2000, né? Nos quadrinhos, pô, tá até hoje, na verdade, sendo adaptada pra filme, né? É porque eu acho, né, que, pô, a série animada ajudou, né, a trazer... Enfim, mantê-la no imaginário. Tá certo que o template da Kara Zor-El é o template mais fácil de se colocar, né? Mas a personagem, ela é da hora, sabe? Mas assim, voltando ao ponto inicial, cara, eu acho que são poucos os momentos que a questão da origem kryptoniana, ela vem à baila, cara. E, pô, isso é uma coisa que, tudo bem, novamente, muita influência do Superman e do John Byrne, e o John Byrne é um cara que eu adoro, mas ele tem uma coisa meio conservadora, né? Que não dá pra gente negar. E ele, enfim, sempre falou que queria transformar o Superman no legítimo americano, né? Só que tem o Superman ter vindo para os Estados Unidos, né? Como um feto dentro da nave, e ele literalmente nascer quando cai no solo americano, né? Quer dizer, isso demonstra bastante do que era a visão dele. Então, acho que até se explica em parte por que o Superman tem pouco essa questão, mas independente disso, cara, eu não sinto que você tenha elementos suficientes para trabalhar o Superman enquanto personagem, sabe? Você nem tem a coisa mais clássica, que é o Superman enquanto um símbolo de esperança, assim, um ícone, entendeu? Sabe? Esse símbolo da bondade. Sabe, assim, o Superman, ele é um cara muito forte, tá ligado? E é um super-herói bonzinho, mas não tem essa coisa do Superman como um farol, cara. Que, veja só vocês, tá? Ainda que por vias tortíssimas, até Zack Snyder tratou disso, tá ligado? Então, assim, cara, não, sabe, o Superman, você poderia trocar o Superman ali, cara, por outro herói, cara. Poderia ser uma série, sei lá, do Lanterna Verde. Do Shazam. Do Capitão Marvel, entendeu? Tipo, tem todo o universo do Superman, eu acho ele tão bem trabalhado, mas o Superman em si, eu acho ele um personagem meio empobrecido, né? A própria dinâmica ali entre do Clark Kent Clark Kent e Superman não é uma coisa que eu sinto tanto,
sabe, né? E eu acho uma pena, cara. Eu acho uma pena porque teria muita margem, assim. Teria muito pano pra margem. Uhum. Né? Talvez fosse o medo. É óbvio que é pura especulação, mas talvez fosse o medo de mexer num grande ícone da cultura americana, sabe? Eu não sei. Eu sinto que no final essa série ela acaba ficando um pouco mais abaixo, né? Justamente porque ela não quer pegar esses elementos que pra muita gente são os elementos que tornam os personagens mais complicados, sabe? Então, a coisa do Superman ser muito bonzinho. Tipo, o Superman não é um Superman, enfim, genocida que vai, enfim, né, quebrar pescoço de alguém e vai matar as pessoas, tá ligado? Não é o Superman do Injustice. Mas ele não é um Superman que tem não é esse ícone da bondade e tudo mais, sabe? Do mesmo jeito que, assim, o fato do Superman ser super poderoso e tal, né, que atrapalha você criar adversários à altura, né, o Superman, ele vai ser nerfado aqui. Então, eu acho que foi algo nesse sentido, né, e talvez até explica-se porque, de certa forma, cara, o Superman, sei lá, né, cara, realmente, né, embora eu discorde que o Superman seja um personagem difícil de trabalhar, porque também tem números clássicos, assim, é um personagem que tem fases super marcantes nos bis, tem graphic novels que são aclamadas até hoje, mas é realmente uma questão, assim, tipo, de você trabalhar um personagem cujo o principal apelo não é necessariamente a força, né, a ação, e esse é um desenho que privilegiou muito a ação, entendeu? Numa série, assim, curta, que tem episódios curtos pra criança e tal, é até uma escolha compreensível, entendeu? Né? Mas eu acho que tiveram oportunidades perdidas, né? Até porque quando eles tentam explorar um pouco disso, funciona muito bem. Funciona bem e é legal, sabe, assim, né? A relação dos pais, né? Eu acho que a única coisa que eu realmente gosto, assim, muito desse Clark Kent é essa coisa do Clark Kent ser realmente o garoto do Kansas, tá ligado? Assim, a relação do cara, né? Essa relação dele com os Smallville, com os pais, pô, isso é uma coisa que é legal, cara, assim, que tá lá, né, e continua com o personagem a todo momento, sabe, assim, essa coisa do garoto criado nos cânceres e você vê que, enfim, né, ele é o que é pela criação dos pais, né, isso é um negócio que realmente não se perdeu e pô, os pais também são legais, a gente não falou, mas os pais são legais também, né, cara? Os pais são legais, apesar de eles aparecerem pouco, cara, eles são muito legais, e é uma das poucas versões que o Jonathan Kent tá vivo, tem isso também. Exato, cara. E, novamente, essa influência do pós-crise, né? E, cara, é uma coisa tão legal, porque, assim, nos 952, né, eles mataram de novo os pais do Superman, né, cara? Tipo, como era originalmente, porque quando o personagem foi criado, os pais dele não estavam vivos. Mas, eu acho que se tornou um elemento tão icônico que também depois fizeram outro reboot, né? O reboot do reboot e voltaram. Hoje em dia os pais deles estão vivos, tá ligado? Inclusive, são a voz do Jonathan Kent, que é o filho do Superman, o famoso filho do Superman bissexual, que deu polêmica, né, de pânico moral, porque teve um quadrinho que ele beijou um outro rapaz e, meu Deus do céu, estão transformando o Superman gay, né. Mas o fato é que, pô, eu gosto muito deles, cara, eu gosto da maneira como eles retratam os Marvel, enfim, né, eu só acho que o Superman mesmo, eles ficam devendo um pouquinho. Mas também, tipo, ele tem um visual forte, apesar de ser aquela coisa padrão de cueca por cima da calça. Mas uma parada que eu gosto muito no design do Superman, que é referência ao design dos Studio Flash, é o olho, cara. Ele tem um olho diferente de todo mundo. É verdade, cara, é verdade. Aquele olho, sabe, que é a linha preta com um ponto não tem a parte branca do olho em 99% das cenas. Eu acho que é uma referência muito bonita. Apesar de que, assim, né, cara, convenhamos que nesse aspecto ajudou muito a aumentar aquela piada do Superman com óculos sem óculos, né? Porque o óculos é literalmente uma linha, cara. Tipo assim, ele nem muda o cabelo do personagem. E aí, ninguém... Tem uma cena, inclusive, no episódio que o Clark fala que ele é o super-homem pra Lois. E ela fala, tá bom. Eu estou confusa, Kent. Olha, eu vivi em Metrópolis quase que a minha vida toda. E eu não posso entender como um caipira de Smallville de repente aparece com a história mais quente da cidade. Bem, Lois, a verdade é que eu sou o super-homem disfarçado e apenas finjo ser um jornalista para poder ficar sabendo sobre os desastres quando eles acontecem e tirar o seu nome dos créditos. Você é um doido, Kent. Você perguntou. Mas isso também é uma coisa típica dos quadrinhos, né? Tipo, do Lois. Sempre suspeitar que o Superman é, enfim, né, o Clark. E quando finalmente descobrir, tipo, não acredito, tá ligado? Exatamente. Bem-vindo à Terra. Eu sou Lex Luthor. Fui eu quem interceptou as suas transmissões. Estou feliz por fazer contato com você, Lex Luthor. Eu me chamo Brainiac. Eu presumo que você fale pelo seu planeta. Para todos os assuntos.
Como eu estava dizendo, eu sei o que você quer. E para provar a minha amizade, eu lhe ofereço isto. Um disco contendo informações básicas sobre a Terra e sua história. Uma espécie de cartilha planetária. Eu acho que o episódio do Brainiac, cara, é um dos episódios que eu mais gosto, assim, de verdade, né? Mas qual deles? Que são vários. Então, o primeiro de introdução. O primeiro, Memórias Perdidas. Memórias Roubadas, perdão. E é um personagem que eu gostava tanto, assim. Tá certo que hoje em dia eu acho ele menos legal do que eu achava quando eu era mais novo. Uhum. Mas eu acho um episódio que eu gostava tanto, cara, que, pô, na minha concepção ele era até um episódio maior, sabe? Porque ele trabalha, assim, com bastante temas, assim, tipo, ele trata um pouco ali do background do Superman enquanto kryptoniano, né? E, enfim, né, cara, apresenta um novo personagem, sabe? Tem a interação com o Lex Luthor, que na minha cabeça ele é até um episódio maior, cara, mas não, ele é um episódio que se resolve em um episódio, né, cara? Assim, e ele é um episódio. E é um interessante também, tipo, não te cortando, mas já te adiantando. Brainiac não chega na porrada com o Brainiac. Ele só quer conversar com o Superman no começo. Sim. Aí depois que ele descobre que o Brainiac ele é um coletor de conhecimento, aí é que a coisa vira. E, inclusive, assim, a presença do Brainiac, ela é sempre insinuada, né? Desde o primeiro episódio, na verdade. Desde o primeiro Dos episódio. 2 primeiros, né? Porque ele já é mostrado que ele tá diretamente envolvido com a destruição de Krypton, né? Porque ele ajuda, de certa forma, a difamar, né, o pai do Superman, né? O Jor-El. Krypton ia explodir e tal, né? E no final do segundo aparece ele, enfim, né? Invadindo lá uma nave alienígena, matando os alienígenas e se direcionando pra Terra. Sabe? Então, é uma presença que ela já tinha sido trabalhada em outros episódios e quando... então você já fica na expectativa, né? Quem tá vendo em sequência. E quando ele aparece, pô, é muito da hora, cara. É muito da hora. E é um cara que não era todo mal, porque depois que o Lex Luthor destrói a nave dele, ele fala, cara, coleta aquelas esferas de conhecimento, o Superman consegue coletar uma. Exato. Ele nem fala, tipo, vou me vingar de você, cara. Não, por favor, coleta essa droga desse conhecimento pra não se perder. Assim, isso é uma coisa que me deixou meio embolado, porque o Superman só coleta a memória de Krypton, né, cara? Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, porque nos quadrinhos o Brainiac, ele literalmente diminui cidades, né? Isso é uma questão clássica. E tem o clássico caso de que o Brainiac nos quadrinhos, ele tentou destruir Krypton, não conseguiu, mas ele diminuiu Kandor, né? Que era uma cidade kryptoniana, né? E que por muito tempo, cara, se tornou uma cidade... Enfim, que ficou lá na Fortaleza da Solidão e tal. Né? Tem em tempos mais recentes, lá nos anos 2000, 2010, isso voltou, né? Quando o Superman conseguiu, na verdade, levar Kandor ao tamanho original, e aí se criou, na verdade, uma espécie de colônia de novos kryptonianos na Terra, que virou uma saga super longa, né? Que era Novo Krypton, né? Enfim, que o Superman, inclusive, depois deixa de ser Superman e depois volta, né? E eu gostava dessas histórias, né? Foi inclusive quando eu comecei a comprar a vida do Superman. Mas eu acho que eles resolveram bem, cara, porque não deve, cara, eu acho que você tratar, exatamente, né? Eles estavam querendo tratar de dar um tom mais sóbrio, né? E essa coisa de diminuir cidades e tal, eu acho que, enfim, né, cara? Primeiro que não ia funcionar, porque o Superman já vive num universo que o Electron / Atom existe, entendeu? Que o personagem com os poderes literalmente ia diminuir e voltar ao tamanho. Apesar que nos quadrinhos também existia e enfim, né? As coisas nunca se conectavam. Curiosamente, quem teve essa sacada depois foi o Frank Miller, no Cavaleiro das Trevas 3, cara. Que é enfim, mas isso aí já... exato, mas eu prefiro não comentar sobre essa Melhor não, deixa quieto. A gente não cutuca cachorro morto de novo. Não é uma história tão ruim, não. Mas enfim. Mas eu acho a ideia das memórias muito legal, cara. Finalmente, estive tentando entrar em contato com você o dia todo. Quem é você? Sinto muito. O meu cartão. O nome é Lobo. L como em lacerar. O como em ocaso. P como em banir. E O como em... Eu acho que posso usar ocaso 2 vezes. É o que você acha? Eu acho que você é um homem declaradamente louco. Você falou em Fortaleza Solidão, o episódio que eu comentar em seguinte era o que aparece o Lobo, que era o Maioral, em 2 partes. Putz, esse eu adoro, cara. Esse eu adoro porque o Lobo é bom demais, cara. Personagem maravilhoso, cara. Putz, ele é lindo porque, tipo, o Lobo ele é contratado pra pegar qualquer um, porque ele é um cara, sabe? Ele é o Maioral, sacou? Ele é o bad boy. Aí o cara chega e fala, então, Lobo, tu não é o último da espécie também? Tu tá preso, esteja preso. Aí depois o Lobo e o Superman tem que se juntar pra bater no cara, mano, que era tipo um colecionador da DC, bom demais.
Não, então, esse episódio já é legal por 2 motivos, né? Primeiro porque ele resolve o lance da Fortaleza da Solidão, né? E aí, todo o espólio, na verdade, desse cara que colecionava criaturas exóticas e tudo mais, né? O Superman coloca no Ártico, né? Onde ele tinha colocado a esfera das memórias lá de Krypton, e aquilo vira a Fortaleza da Solidão, né? E porque, cara, assim, eu acho que esse episódio é o primeiro momento na série de insinuação mais explícita do universo DC, né, cara? Porque nos desenhos do Batman e tal, você tinha, sei lá, você tinha o Jonah Rex aparecendo nos flashbacks, você tinha a Zatanna, né, que é um episódio bem lembrado, mas demorou pra aparecer, né, cara? Demorou muito a aparecer outros personagens da DC. Acho que até pelo próprio tom do Batman, que é um personagem mais urbano, apesar de conviver mais bem. urbano e também um universo grande, vasto, bem fechado em si mesmo. Eu acho que também não estavam pensando muito em fazer, né? Enfim, essa coisa de universo expandido, né? E a proposta dos episódios do Batman eram mais autocontidos, né? Por mais que essa série de Superman seja autocontida, você tem toda uma linha de continuidade. Que as coisas vão se acumulando e te recompensando conforme você vai assistindo os episódios. Exato. Inclusive, tem uma ponta que a gente não vai falar o nome, a gente vai falar só em outro cast de outra série animada, que vai ser muito importante lá pra frente. Deixar no ar. Ah, sim, é verdade. É uma ponta assim, tipo, não é nenhum personagem que fala, ele só aparece ali, oi, tchau, sacou? Mas vai ser importante lá pra frente, mas vamos deixar no ar aí. Caraca, a primeira vez que eu vi isso, eu falei... Eu não tinha visto isso quando eu era criança, eu tinha visto isso no episódio em questão, da série em questão. Aí quando eu fui rever adulto, eu falei, eita! Mas olha que coisa legal, porque o Lobo, cara, ele é um personagem, pensando assim... Pô, nos quadrinhos, ele é um personagem muito adulto, cara. Ele é um personagem, primeiro, que geralmente as histórias são inocentes. Ele é basicamente o Deadpool da DC, né? Ele fuma. Porque, exato, tem essa coisa da ultraviolência, né? Mas aqui eles adaptam o Lobo, né? De uma maneira extremamente fidedigna, cara. E sem os elementos da ultraviolência e tal, né? E fazem isso de uma maneira muito apropriada, porque o Lobo realmente tem um lance da rivalidade com o Superman, que é uma constante nos quadrinhos, né? É uma constante que os dois sempre cairiam na porrada, porque, tipo assim, são dois dos seres mais super poderosos, né? E tem o lance de serem quase um antítese do outro, né? Enquanto o Superman é a coisa do herói clássico, honrado, o Lobo é um porra louca, tá ligado? Que não tem caráter. É um caçador de recompensa, sacou? Exato, é o último kevaniano, cara. E assim, mano, isso é muito engraçado, cara, porque tu pensa que é a mesma coisa do Wolverine, que as pessoas falam, porque o Wolverine tem que matar, né? E você pensa que uma das melhores adaptações é a do desenho dos anos 90, né, cara? Sabe? Que não tem uma gota de sangue. Exato, cara. Pô, é muito bom, cara, assim. Você vê que não é difícil você manter a essência do personagem, cara. E é todo muito divertido, o tom do personagem. Pô, o personagem dando em cima da Lois Lane, cara. O Lobo, cara, é muito da hora, cara, sabe? É um personagem divertido, o episódio é divertidíssimo, cara, né? E é um dos melhores pra você, cara, da série, né? Ajuda porque ele é um episódio em 2 partes, sacou? Mas eu diria que sim. Eu gosto bastante desse episódio, de fato, pela dinâmica Lobo-Superman. Meu favorito, eu nunca parei pra pensar. Eu acho que é do Mr. Split, cara, depois que eu revi adulto. E então, como se sente? Ótimo! Melhor do que muitas semanas. Podemos testar a teoria? Bata aqui, por favor. Impressionante. E eu nem comecei. Satisfeito? Agora, se puder ficar de pé aqui... Espera aí! A sua pele também é feita de metalo. Mas eu não consigo sentir nada. É como se eu estivesse controlando minhas mãos de fora de meu corpo. Bem, alguns ajustes precisam ser feitos, é só. Mas antes, você tem um trabalho a fazer. Super-Homem? Sim. Eu vou almoçar às 2h10, mas espero ter notícias trágicas sobre ele antes da sobremesa. Da sobremesa? Ei, você sabe que eu não como ou bebo nada desde a operação? E não estou com fome. A única fome que você deve ter é de poder, meu amigo. E a única sede, a de vingança. Aí a gente pode puxar justamente o do Metalo, né, cara? Putz, do Metalo. O primeiro. O primeiro, cara. Que é um episódio muito bom, cara. Que, novamente, a presença do Metalo tá sendo insinuada desde lá do piloto. Que ele aparece como um militar. Pô, e é um episódio muito da hora, cara, assim.
muito da hora mesmo, a maneira como eles trabalham um personagem, mostram, sabe? E também eles fazem uma coisa que eles faziam na série animada do Batman, que é transformar o Metallo em uma figura trágica, sacou? Porque beleza, ele ficou super forte, mas ele perdeu toda a humanidade no processo, só pela obsessão dele com o Superman. Cara, é muito forte. Assim, eu gosto, mas eu sinto pra mim que depois o Metallo, ele volta como um personagem nem um pouco trágico. Ele volta vilãozão, cara. Não, nem um pouco. Sabe? Isso é uma coisa que me tira um pouco depois. Embora o episódio que ele volte mais pra frente, né, que é o segundo que aparece, seja muito bom, porque é o primeiro episódio efetivo do Aço, né, cara, que a gente não comentou, mas que também é um personagem muito legal na série, cara. Sim. Ele é muito legal. E, novamente, a presença do Aço, ela é insinuada... antes dele aparecer, de fato, que ele era um funcionário do Lex. Exato. Naquele episódio protótipo. Mas, Lex, isso vai além da biorrealimentação. O sistema nervoso inteiro desse homem se integra à roupa. Precisamos considerar os efeitos psicológicos, o fator agressividade. Se houver problemas, resolveremos assim que aparecerem. Não é assim que eu costumo trabalhar. Ah, não diga. Você trabalha pra mim, lembra-se? Não trabalho mais. Eu avisei o Luthor que isso poderia acontecer. Mills não está usando a roupa, ela se tornou parte dele. Tirá-la dele agora seria tirar-lhe um braço. Ele nunca vai desistir. Ela não tem uma chave geral? Um dispositivo desativador. Ligue-o na roupa e ele vai neutralizar a conexão neural, paralisando-a. E onde está isso? E onde mais? No bolso do Luthor. Ele ainda está deprimido por causa da roupa. O médico disse que vai levar um tempo, mas ele vai recuperar totalmente a saúde. Essa roupa parecia uma ideia tão boa. Ainda é. Se alguém encontrar um meio de operá-la com segurança. Seria muito bom ter alguma ajuda para variar. Que é tipo um episódio legal, sacou? Tipo, mas não tem nada demais. Só que é o Superman enfrentando um cara com um traje genérico, assim. Não acho que seja tipo, é bom porque introduz o de Henry Irons, mas, tipo, nem o traje, nem o visual do traje é tão maneiro, assim. Ou você gosta desse episódio? Não, eu gosto desse episódio, eu gosto porque eu acho que todo o lance lá do cara que vira o vilão, né, com o Vice, eu acho interessante, eu acho divertido, mas esse poderia ser o episódio do Metallo, né, cara, de certa forma, tá ligado? Podia. Né? Mas eu gosto, assim, desse segundo episódio em que o Aço aparece propriamente, né, porque é uma briga da hora, assim, né. Esse episódio que o Metallo volta é só porrada, né, cara, ele é muito engraçado, é só porrada, tá ligado? Mas, pô, pelo amor de Deus, é um cara com uma armadura tecnológica e um martelo gigante, não tem como você olhar pra esse personagem e não tipo assim, não gostar dele, entendeu? Olha só, parece que tá chegando reforço. Ora, mas o que temos aqui? Meu nome é Aço. Aço, Metallo, o encontro dos metais. Muito bem, senhor Aço, então vamos lá. Que vença a melhor liga. Eu acho que é até bom que uma coisa que tinha nos quadrinhos que não tinha nesse traje era o S no peito do Aço, mas, cara, ficou tão legal assim, sabe? Porque ele também não é aquele estereótipo do cara negro que é bom, que é fortão, sacou? Exato. Ele já é um cara negro com inteligência, sabe? Apela por uma coisa mais lógica. E assim, mesmo assim ele dá uma porrada franca no Metallo. Bom demais esse episódio. Não, da hora, cara. O Aço é um personagem também icônico, assim, do Superman. E eles adaptaram bem, né? Mas você sabe um episódio que eu gosto muito, cara? É o Mundo de Bizarro, cara. Acho que isso inclui também o Bizarro. Ele deve ter sido completamente vaporizado. Pense só como seria se ele tivesse vivido primeiro ao descobrir que ele não era... Bem, você... E depois seu lar, todo o seu mundo destruído num só dia. Dá pra imaginar? Sim, acho que posso imaginar. Ele provavelmente sentiria alguma coisa parecida a que eu sentia ao saber que não era humano. Puxa, é bom demais também. Pois é. E assim, novamente, né? Aquilo dos personagens, dos vilões serem mais bem trabalhados do que o Superman, cara. Porque assim, o Bizarro, vamos lá. O Bizarro, ele originalmente tem uma história muito curiosa de origem. Porque ele foi criado como vilão
do Superboy, que era, enfim, era o gibi das aventuras do Super-Homem contra adolescentes Smallville, né? Que era a origem clássica, ele era, enfim, um clone criado pelo Lex Luthor. Foi um personagem que fez sucesso e que foi pra revista do Superman principal. Depois ele como um personagem que, enfim, vem de um universo paralelo em que existem contrapartes bizarras, né? De todo mundo, né? E o bizarro é a contraparte do Superman, né? Bom demais. Exato. E aí, enfim, pós-crise, depois, John Byrne, eles trazem a origem do bizarro como um clone mesmo, que é a origem que é mais trabalhada, embora eu adore enfim, a ideia do universo de bizarros, né? Inclusive é uma coisa que em histórias não oficiais eles já fizeram e tal. O próprio Geoff Johns tentou trazer essa questão do mundo bizarro depois, né, pra cronologia oficial. Mas eu acho maravilhoso, cara, porque aqui, né, obviamente eles não podiam abraçar tanto esses elementos da Era de Prata. E eles pegam, cara, uma ideia que eu acho sensacional, que é simplesmente o Bizarro tentando reconstruir Krypton, né? Ele tendo acesso às memórias de Krypton e ele tentando reconstruir. Quer dizer, é uma referência mais do que óbvia a esse conceito original lá da Era de Prata, quando ele foi criado, que era do mundo bizarro. E, pô, tem cenas muito boas, né? Quer dizer, o Bizarro sequestrando um cara comum lá, né, cara? Coitado, chamando ele de papai, né? Enfim. Ele tendo alucinações, tipo, ele vê monumentos em Metrópolis e confunde com as imagens de Krypton. Exato. E uma referência boa, que eu não sei se você pegou, ele tem um cachorro, cara. Um cachorro alienígena, mas não deixa de ter um cachorro. É verdade, cara, é verdade. E ele chama de quê? O cachorro? Krypton, pô. É óbvio. Caraca, o Krypton não ter aparecido nessa série foi uma perda muito triste, né, cara? Foi um crime. Pô, é um crime. Onde estou? Quem é você? Comece a falar. Eu sou o Kal-El, com quem você falou. Você está num planeta chamado Terra. Por quê? Por que não estamos em Krypton? Eu sinto muito. Krypton foi destruído há muito tempo. Você e eu somos os únicos sobreviventes. Não. Isso é duro demais para ela. Acho melhor levá-la a algum lugar seguro até que ela se recomponha. Não tem ninguém agora no laboratório Star. Se quiser, pode usá-lo. Obrigado, professor. Agora segure-se. Então, indo pros episódios padrões, cara, tem um episódio que a gente encontra outros kryptonianos que foram presos na Zona Fantasma. Também é episódio duplo. Nossa, é verdade. Só tô trazendo episódio duplo, tô ótimo hoje. Aí o Superman traz uma kryptoniana chamada Mala e ele fala, cara, eu podia ter outro Superman aqui, só que ele nos contava que eram prisioneiros, criminosos do planeta de origem dele. E ao final de tudo ela liberta um certo tal de Jax-Ur, que nos quadrinhos não era um kryptoniano maligno, ele é só um cientista. Mas que, cara, sejamos sinceros, é o Zod, de tapa-olho. Não, exato. Aí tem uma questão, por que não colocaram o Zod, cara? Isso é uma questão que nunca descobri, cara. Boa pergunta. Talvez, olha, pura especulação baseada em porra nenhuma. Talvez pra não ficar tanto na sombra do Superman do Christopher Reeve. Talvez. Tanto que também não é Ursa, sacou? É um nome genérico, tipo Mala. Mas, tipo, nada, não tem prova disso. Zero. Mas assim, é o Zod, né, cara? É o Zod, não tem outro. É o Zod. Mas esse episódio é legal, cara. Esse episódio é bem legal mesmo, cara. E mostra por que o Superman é o Superman. Não é só pela super força, porque ele voa e porque ele se manda raiva. Porque ele tem um senso de contingência muito grande. Os outros kryptonianos não têm. O fato que eu acho interessante, que eu tinha comentado do Superman não ser trabalhado enquanto personagem, eu acho que esse episódio, né? Esses episódios são episódios que trabalham um pouco disso, né, cara? Do porquê o Superman é o Superman, que não é porque ele é um kryptoniano que foi parar na Terra, sabe? É porque eles têm um valor diferente. E, pô, isso é muito significativo, de certa forma, sabe? Total. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas, baseado no que eu vi, eu desejaria estar entre os afortunados que o conheceram. Ele parece ter deixado uma vida de exemplos repletos de coragem, dedicação e modéstia. Sorte. No final, isso é o que importa, não é? A menor falha e de um jeito ou outro, ou salva-se uma vida ou se destrói. E não se consegue lutar contra isso, não importa quão forte você é. Mas não devemos deixar esta tragédia dominar nossas memórias sobre ele. Devemos não esquecer dos bons tempos e dos sentimentos ternos que nutrimos pelo colega e amigo chamado Clark Kent. Cara, então, o meu episódio favorito, cara, é o episódio que o Clark Kent ele é, entre aspas, assassinado, cara. Que é bom demais. Que também cai naquele campo da investigação, sacou? Mas eu acho...
eu acho isso interessante porque mostra como o personagem ele pode ter outras possibilidades, cara, sabe? Cara, é uma ideia muito boa, cara. É uma ideia muito boa, assim. Mas eu acho que o que marcou nesse episódio, cara, é o final, cara. Tipo, o final que é simplesmente o final, assim. Nossa, é muito dark. Caraca, ele descobre no último segundo de vida dele que o Clark é o Superman, cara. E tipo assim, ele tá na cadeira elétrica, cara. Entendeu? Na carteira de gás, né? E tipo assim, mano, o que ele vai fazer, cara? Segredo de milhões, ele descobriu, entendeu? Né? Porque ele tentando. Ele pensando por que o Clark Kent sobreviveu à explosão, porque realmente não tinha nenhum motivo pra ele. Aí ele chega com a conclusão mais óbvia, ele é o Superman. Só que aí a cadeira de gás é ligada. E ele morre, cara. Cara, esse final, mano, que episódio, cara, que episódio, mano. Que episódio, um episódio de 22 minutos, um episódio duplo, sacou? Uma coisa que também nesse episódio do final do Senhor Quente que a gente comentou, cara, é a abertura, porque o Superman tá olhando de longe um funeral, cara. Ah, sim. Cara, esse episódio ele começa bem e termina super bem, sacou? E ele anda muito bem também, mas o começo e o final são muito marcantes. Não, exato, cara. E quando você descobre que o funeral é do Senhor Quente, você fala, caraca, velho, como assim? Sabe? Bom demais. Basta criatividade pra você criar boas histórias com o Superman. Não é difícil, sabe? Não é difícil, não é complicado, entendeu? Porra, é um personagem que dá pra você trabalhar de mil uma maneiras, cara. E esse episódio é maravilhoso. É o meu favorito, cara, assim. Nossa, esse episódio é muito bom e não tem um super vilão. Exato, cara. Antes da gente comentar, eu só quero entrar um último episódio antes. Pode falar. Pra gente encerrar os episódios normais, que é o episódio que antes eles meio que criam o Injustice, antes do Injustice, que é o Admirável Nova Metrópolis. Fique na sombra. Há câmeras de vigilância por toda parte. Temos sorte do Super-Homem não ter nos seguido. Ele está tão diferente. Diferente? E você, então? O que quer dizer? Você deveria estar morta. Atenção, ocorrência 499. Viatura a caminho. Você estava trabalhando na matéria sobre a Intergang. Eles puseram uma bomba no seu carro, não se lembra? Claro, mas o Super-Homem me salvou. Não, ele não te salvou. Chegou atrasado uma fração de segundo. Eu vi as fotos. Foi então que tudo mudou. Ele começou a usar a roupa preta. Ele se juntou a Luthor. Disse que queria tornar a cidade segura de novo. Eis o resultado. Quem são eles? Pessoas que perderam seus empregos, suas famílias, por não terem aderido ao programa. Agora somos parte da resistência. Nossa, cara, verdade, velho. É verdade, cara, é verdade. Porque o Super-Homem que era bonzinho, tal qual do Injustice, mas que perdeu a Lois e ficou ditatorial. Não, inclusive, você falou isso, cara. Esse é um template que se tornou meio comum depois, né? Em várias outras HQs. Tá certo que já existia o Sindicato do Crime, né? Que é Sim, a Terra 3. Exato, né? E lá você já tinha o Ultraman, que era um personagem também, que era o Superman do mal. Mas eu acho que talvez essa série tenha sido o primeiro caso que eu me lembro, assim, de um Evil Superman, tá ligado? De uma realidade paralela, sabe? Porque isso depois se tornou muito comum, né, cara? Inclusive, tipo, Injustice. O próprio BVS brinca um pouco com isso, né? Naquela cena lá das visões do Batman. Se tornou um tropo meio recorrente em outras mídias, que é algo escante, né? Inclusive, tem aquela série Multiversity, né? Que fizeram Superman nazista, né? Que é uma história muito polêmica, escrita pelo Grant Morrison, mas é uma boa história, assim, apesar de ser meio complicada, né, hoje em dia, porque ele tem uma teoria de que Superman, ele sempre vai ser bom, independente do universo que ele nasce, então mesmo o Superman nazista, ele é bom, só que ele é bom de uma ótica distorcida, né, então ele tá fazendo bem, só que ao mesmo tempo ele é um vilão, né, é meio complicado, talvez seja meio difícil de se discutir, mas, enfim, se tornou um truque meio comum, cara, assim. Sabe? Talvez tenha sido dessa série que surgiu, cara, de verdade, parando pra pensar assim. Sim, óbvio que ele bebe um pouco também daquela coisa do Reino do Amanhã, que se eu não me engano já tinha sido publicado, Reino do Amanhã de 1996. Sim. Esse episódio é de setembro de 97. Mas eu tô vendo aqui o Overman, que é o Superman com o logo do SS no peito, é de 2007, cara. Velho, não, o Overman é muito depois, cara, é muito depois, assim. Inclusive, realmente, a gente se esquece, mas o Superman lá, ele é um ditatorial, né, cara, ele é um ditador, a seu modo. Enfim, mas daí é pra um podcast sobre Reino da Manhã, que é uma ótima história. Exatamente, é outro assunto.
Não, filho. Não importa onde nasceu, o que pode fazer, você sempre será Clark Kent. O super-homem apenas ajuda as pessoas. E também não será mal se as pessoas souberem um pouco mais sobre o super-homem. Eu não quero ninguém achando que você é como aquele rapaz de Gotham City. Deve haver alguma maneira de remediar a situação. Agora vamos entrar nos crossovers. Então, cara, puxando antes. O do Lanterna Verde, cara, o que você acha? E eu pensei que ia levar muito tempo para encontrar você. Vem cá, eu te conheço. Meu nome é Sinestro. Você tem uma coisa que eu quero. Você é maluco? Entregue-me o anel! Sabe o que é? Só tem um probleminha. Ele ficou entalado no meu dedo. Já grudou o chiclete no seu cabelo? Leva a vida inteira pra tirar. Episódio muito bacana, sacou? Porque é tipo aquela coisa, origem de super-herói e é um Lanterna Verde que não é o Hal Jordan. Importante frisar, porque na época ele estava morto nos quadrinhos. Então, isso é uma coisa que, inclusive, os fãs noventistas de Lanterna Verde da DC têm uma dificuldade, porque, cara, a gente cresceu nos anos 2000, né? Quando a gente cresceu, o Hal Jordan tava voltando e o Geoff Johns fez Lanterna Verde se tornar a revista mais popular da DC, né? Mais vendida nos Estados Unidos na época e tal, né? Mas pra galera dos anos 90 é o Kyle Rayner, cara, que é o Lanterna Verde. E o Kyle Rayner, embora seja um personagem maravilhoso, ele ficou meio escanteado depois que o Hal Jordan voltou, entendeu? Mas assim, é uma coisa que me confundia bastante, porque o Kyle Rayner, tipo, ele tudo bem, ele usa uma máscara, mas é uma máscara muito diferente dos outros lanternas, né? E aqui ele tá com um visual muito parecido do Hal Jordan, tirando muito, cara, muito. E o cabelo, assim, cara, tipo, pô, é o uniforme padrão dos Lanternas Verdes, cara. E aí eu não sei se é porque, enfim, eles não tinham noção de que no futuro ia ter uma série, enfim, da Lei da Justiça e tal. Não, provavelmente não. Chuto que não. E tentaram fazer a versão mais, tipo assim, o template mais básico do Lanterna, sabe? Tipo assim, essa aqui é a representação. Pra ficar mais reconhecível, talvez. Exato, cara, né? Tanto que tem um lance do Kyle com a aviação nesse episódio, que eu fiquei tipo, peraí, eu não lembrava disso, tá ligado? Ele é cartunista e ele vai parar acho que no aeroporto que tem um nome escrito, Hal Jordan. Exato, cara, Hal Jordan was here, né, cara? O Hal Jordan esteve aqui, tipo, enfim. Total. É uma jogadela bem sacana, mas tem, enfim, né, tá lá pelo menos a referência, socorro. Eu só não curti muito o visual do Sinestro nesse episódio, que ele é mais azul do que amarelo, mas tipo, é bacana assim, sacou? É algo diferente. Não é feio, sacou? Mas podia ser um pouco mais amarelo do que só azul. Desculpem o atraso, eu só acordei há 2 minutos. Toca aqui, amigão. Muito devagar. Flash, você acha mesmo que tem alguma chance contra o Homem de Aço? Homem de Aço com sapatos de chumbo? Posso citar isso? Mais que isso, querida. Que tal uma exclusiva depois da corrida, hã? Você não perde tempo mesmo? Preste atenção. Esse super lesma vai comer minha poeira. Economize para a corrida. Não se preocupe comigo, velho. Tenho mais que o suficiente para ganhar de você. Um episódio que eu gosto bastante, mais talvez pela ideia do que pelo episódio, apesar do episódio ser legal, é o com Flash, né? Que é o... Muito bom. E é o Flash, é o Wally West, né? Nessa época já, né? Enfim. Então, no episódio em si não dá pra saber, sacou? A gente só vai descobrir em outra série qual Flash que é, mas o episódio deixa em aberto. Mas é o Wally, né, cara? Até pela personalidade, né? Enfim, tipo, que eles adaptam, né? O Wally sempre foi mais engraçadinho do que o Barry, pelo menos nos quadrinhos. Eu acho que é o Wally, e é um personagem legal, porque eles trazem a coisa muito clássica ali, que é a corrida do Superman contra o Flash, né? Pra saber quem é o mais rápido. Mas isso é uma coisa que, enfim, os fãs discutiam, né? E na Era de Prata, né? Eles realmente começaram a fazer essas histórias do Superman correndo contra o Flash, até que se tornou uma coisa recorrente, né? Então quase todo ano tinha uma história do Superman e do Flash disputando pra ver quem que era o mais rápido, tá ligado? E enfim, tudo bem, não é uma coisa assim que, cara, pra quem tem algum conhecimento de quadrinhos, né? É legal de ver, né? Eu sempre acho divertido essas referências, assim. E como uma coisa interessante também que eles colocam isso amarrado à trama do vilão também. Exato. Muito legal. Exato. E traz um vilão do Flash, né? Isso!
nesses episódios, geralmente, eles trazem vilões, 2 personagens convidados, né? Que eu acho. Total. Que eu acho algo interessante, porque também vai aumentando o escopo do universo de si como um todo, né? Então, o episódio do Lanterna tem o Sinestro, o episódio do Flash tem o Mago do Tempo, né, cara? Que é um vilão meio do Flash, mas que, né, funciona bem pra trama, cara. Uhum. E é divertido. E assim, como boa parte. Enfim, né? E assim, como boa parte das histórias, eles escolhem por não mostrar quem que venceu, né? Embora a gente saiba que, enfim, né? E já fizeram essa contagem, inclusive, né? Que o Flash é mais rápido, né? Do que o Superman, porque pô, o poder do Flash é ser rápido, né? O poder central que ele tem, então, pelo amor de Deus, ele não foi mais rápido que o Superman, né? E até nos quadrinhos que já fizeram alguns dos dois ganhar, o Flash ganhou mais vezes que o Superman, né? Então, isso é uma boa. É uma coisa interessante, né? Mas eu gosto do final, assim, tipo, que, enfim, né? Não mostra quem que ganha de fato, né? Tipo... É fundamental também, pra deixar no imaginário. Exato. Agora, o do Aquaman, cara, talvez, tirando com outro personagem que a gente vai falar mais pra frente, né? Que todo mundo sabe quem é, falando, pelo amor de Deus. Eu acho o melhor, cara, desses aí, cara. Sem brincadeira. Aquaman, Alguma coisa errada? Não, só que eu sempre pensei que você fosse uma lenda urbana. Não há nada de urbano em mim. Então pode me dizer o que é que está havendo? Alguém de seu povo. Meu povo? Gente da superfície. Causará a morte de milhões. Preciso deter isso. Até porque eles adaptam um lado que não era muito explorado, porque a gente sempre pensa no Aquaman como aquele personagem meio bobão e tal. Pensava, né? Porque Jason Momoa ajudou um pouco a mudar isso, né? Exato. Mas... E o próprio Bruce Timm, inclusive com adaptações posteriores, mas continue. Sim, não, exato, o próprio Bruce Timm. Mas ele é um personagem muito piedoso, cara, tá ligado? E aqui ele tá particularmente impiedoso, assim, né? Mas eu gosto desse episódio porque ele no início tu não saca que ele é um episódio de crossover, né, cara? Tu vai descobrindo isso um pouco mais pra frente, né? E quando aparece o Aquaman no tanque, tu fala, caraca, mano, o Aquaman, tá ligado? E com visual clássico, sacou? Da Era de Ouro, assim. Sim. E assim, ao mesmo tempo que é clássico, não é bobo, né, cara? Tipo assim, ele é um enfim, sabe? É um design bacana, assim, tá ligado? Que você, inclusive, reconhece a grandeza dele, cara. E eu acho o final muito bom desse episódio, né? Porque o final, assim... Nossa, o final é bom demais. O final é muito bom porque, tipo assim, cara, enfim, tem toda aquela dinâmica, né? Que eu acho muito divertida da Lois com o Aquaman, eles fugindo e tudo mais, o Aquaman bem fraco ali, né? E no final, cara, tipo assim, pô, que o Superman meio que tenta intermediar, né? Pra não ter a guarda de Atlantis que surge, né? Inclusive com a Mera, né? Com o próprio Orm, né? O mestre dos oceanos que já tá ali. Mas o final é muito bom, cara, porque pela primeira vez mostra que, cara, talvez o lance do Superman bonzinho, escoteiro, tentando intermediar todos os lados, não funcione tão bem assim, né, cara? Tipo... literalmente não funciona, né? E por uma cagada dos humanos. Exatamente. Não só os humanos, do pior humano dentre eles, que foi o Lex Luthor. Exato, cara, exato. Tipo, pô, mas cara, é muito bom, assim, tipo, termina com um clima meio assim. Não existe conciliação, tá ligado? E é até uma pena que o Aquaman não tenha retornado na série, porque termina com um clima assim de que, putz, vai dar merda no futuro, tá ligado? E ele só volta na liga, né? Mas acho que porque essa tensão entre o mar, né, e enfim, né, o pessoal da Terra é uma constante, assim, em histórias do Aquaman, né? Tem até uma história famosa da Liga, né, que justamente a Atlântica declarando guerra ao povo da superfície. E, pô, né, aqui é bem trabalhado, tá ligado? É um episódio muito legal, assim, muito legal mesmo. Eu acho que esse é o melhor, tirando, obviamente, ele vai chegar... Mas, ó, antes tem o da Supergirl, né, cara? Tem o da Supergirl que a gente não comentou. Sim. Ei! Agora pare com isso, cara. Ah, Clark, estava um dia tão lindo que eu pensei apenas em, você sabe, vrum! O que conversamos sobre isso? Nada de vrum durante o dia. Sinto muito, Clark. Sabe, é legal estar aqui com os seus velhos e tudo mais, mas eu me sinto muito presa. Eu entendo isso. Acredite. Em Argo, eu sonhava em salvar minha mãe e ajudar meus amigos. Agora, eu tenho poderes para isso. Por que você não permite? Precisa se ajustar um pouco mais à vida daqui. Tenha paciência. O que é o Garotinha Perdida, que é um bom episódio também, digamos. É um episódio de origem, sabe? E mostra também, de novo, o Supergirl não é o Superman. Sim. Mas, cara, você sabe que eu, assim, por mais que eles trabalhem de maneira respeitosa com a personagem, eu sempre sinto que eles nunca dão devido espaço a ela, né? Tá certo que é complicado, porque assim, a Supergirl realmente ela não é uma sidekick do Superman, é uma personagem bem independente e tal, mas... sei lá, cara, eu sinto falta disso, tipo, pô, ela podia aparecer muito mais na série, e ela aparece bem pouco até, se for parar pra pensar, tá ligado?
É porque tem uma coisa também que eu descobri depois que, tipo, ela aparece no final da segunda temporada. Ia ter 26 episódios, mas eles estenderam padrões pra mais 2, perdão, pra colocar esse episódio duplo da Supergirl. Ah, olha só. Então pelo menos colocaram o personagem, né? Já é alguma coisa. Então. Não, mas é porque, cara, assim, porque fica estabelecido já logo de cara, realmente, você constrói, tem uma relação familiar entre os dois, né? Sabe, cara, ela não é uma personagem que parece presente na vida do Superman, entendeu? E, sei lá, cara, fica meio estranho, assim. Ela não é uma personagem também tão presente, tão coadjuvante nas histórias do Superman. Ela tem as histórias solo dela e... Mas ela podia ter um papel parecido com o do Robin na série original do Batman. Exato, cara. Exato. Mas aí, novamente, cara, eu sinto que eles trabalham muito pouco essa questão da origem kryptoniana, sabe, assim, do Superman. Ela aparece de modo muito... e tudo bem, novamente entendo que leva a série mesmo a dinâmica ali dos personagens, Metrópolis, na redação do Planeta Diário, mas... Eu, como fã do personagem, é um lado que eu gosto tanto. Tudo tá certo que eu falei que o melhor desenho do Superman é o desenho dos Irmãos Flash, que simplesmente caga e anda pra isso, tá ligado? Era só um desenho. Até porque na época não existia Supergirl também. Exato. Não, e nem tinha todo esse lore de Krypton, né? Enfim, eram histórias muito simples. Apesar de ser um pouco também propaganda de guerra, mas esse lado a gente não gosta de lembrar. É que não tem que esquecer, mas não leva tanto em consideração. Estaremos seguros aqui, por enquanto. Um disfarce ajudaria. Espere aí. Então? Como se um par de óculos enganasse alguém. Eu espero. Brainiac está tentando alterar nosso passado. E o seu futuro? Ele quer te destruir antes que você se torne super-homem. Super quem? Super-homem. Você. Capa vermelha? Você é doido mesmo. Sei que é difícil de acreditar. E talvez você nos ache um pouco... malucos. Mas se você abrir a sua mente... O 30º século é uma era de paz e prosperidade. Mas eu sei que nada seria possível sem você. Sem mim? O Super-Homem nos mostrou que seres de mundos diferentes poderiam trabalhar juntos para um bem maior. Este é o princípio da Legião dos Super-Heróis. Mas tem antes da gente falar do crossover principal, tem um crossover que eu só fui prestar mais atenção adulto, que foi quando aparece a Legião dos Super-Heróis. Nossa, é verdade. Cara, mas então, aí tá, eu não considero tanto, apesar que eu coloquei a Supergirl como crossover, né? Mas eu não considero tanto porque tanto Supergirl... Legião é um negócio muito findado no lore do Superman. Mas é muito legal, né, cara? É muito legal. Sim. É muito legal. É bom você ver aquele Superman / Clark mais inocente, sabe? Não, é. Ainda que seja um pouco clichê essa coisa de voltar num tempo onde ele ainda não é aquela pessoa formulosa. Mas é um bom episódio. Que eu acho que eles resolveram muito bem, porque, obviamente, na série não ia ter o lance do Superboy, né? Pra quem não sabe, durante a Era de Prata, ali nos anos 40, 50, o Superman ele tinha uma revista que eram as aventuras do Superman mais jovem, né? Então, assim, o Superman Smallville, né, se estabeleceu que ele já tinha atuado como Superman na adolescência, e eram essas histórias, só que, enfim, o Superman pós-crise mudou isso, né? E a Legião dos Super-Heróis surge nas histórias do Superboy, né? Desse Superman mais jovem. Então, tanto que quando resgataram a Legião no pós-crise, eles tiveram que inventar todo um rolê, assim... Isso de John Byrne, né? A Legião, na verdade, vinha de um universo compacto, em que existia o Superboy, que era a versão mais jovem do Superman e tal, né? Porque o Superman se tornou o Superboy, no caso, se tornou um lore importante, né, da origem da Legião. Depois eles meio que largaram tudo isso, né? E, enfim, né? Criaram outra relação com o Superman, com a Legião dos Super-Heróis. Mas é legal eu acho que foi uma solução, assim, bem elegante. Uma saída bem elegante pra toda. E o design da Legião dos Super-Heróis, eu acho que todos são muito bons, porque eles têm aliás, assim, o design, como toda a gente já falou, é bem legal, né? Tipo, não só de Metrópolis, né? Que normalmente eles pegam coisa mais art deco, né? Mas, assim, menos gótica, né? Bem brilhosa mesmo, assim, sabe? Que reflete o personagem. E eles fazem, acho que, essa coisa, assim... Lembra muito, sabe o que, cara? Assim, tipo, não tem um modelo específico, mas ele lembra muito ficção científica dos anos 50.
Exato. Flash Gordon, né? Enfim, me fugiu o nome, pô. Aquela que o cara quer fugir. Invasão dos Mundos? Exato, né? Guerra dos Mundos, entendeu? Esse design... Guerra dos Mundos, perdão. Esse design que a gente pensa, mais ficção científica americana, clássica, tá ligado? Uhum. Sim, eu acho que ele pega isso, assim... ele sempre faz essas brincadeiras, né? Eu tô falando o Bruce Timm, né, cara? Mas tem sabe? Ele pega essas brincadeiras, sei lá, de Buck Rogers, entendeu? E faz uma coisa que é meio retrô, mas ao mesmo tempo, sabe? Não soa tão datado, tá ligado? Uhum. Enfim. Agora a gente tem que falar do grande crossover, que tava todo mundo esperando pra falar. Onde está o Coringa? Quem sabe, fazendo haha com Harley Quinn? Eu não sei, honestamente, eu não sei dele desde que se tornou o chefe. Eu não quero nada com esse palhaço. Já chega. Acho que já tem suas respostas. Ouvi dizer que você era louco, mas não que era estúpido. Bruce Wayne? Você espiou? Eu não quero justiceiros em minha cidade. Vai se livrar de mim. Assim que encontrar o Coringa. Isso pode não ser tão rápido assim. Mas não vai demorar muito, vai? O Coringa tem mais 10 quilos. De onde veio isso? Achei que gostaria de saber. O mais refinado do mundo, que foi como traduziram, né? Que na verdade a tradução seria Os Melhores do Mundo, World's Finest. Que eram quadrinhos que era a participação do Superman com o Batman. Nos anos 60, 50 e 60. Sim. Esse é o grande crossover, é por isso que a gente tá aqui. Vamos começar a falar disso, isso é bom demais. Cara, é muito bom, cara. E cara, que doido, né? Demorou pra acontecer, tá ligado? Demorou até pra acontecer, entendeu? Sim. E acontece no episódio triplo do Superman, né, cara? Que boa parte de nós conheceu, na verdade, como um longo animado, né? Isso, é porque ele foi exibido originalmente, tipo, em sequência, sabe? Como um episódio único. E depois foi vendido em VHS, DVD, como também um filme único. Mas que foi incorporado nos episódios do Superman. E, cara, que episódio incrível. Putz, eu sei que é triplo, é sacanagem falar, tipo, mas putz, como esse episódio é bom. Que crossover. Não, ele é muito bom. Eu não sou hater do Zack Snyder, nem desgosto todo com o Batman vs Superman. Também não. Mas é muito melhor que Batman. É muito melhor que BVS, né, cara? Tipo, e muito mais simples. Ainda que a comparação seja injusta, porque a gente tá falando de 3 episódios de 22 minutos e um filme blockbuster de 2 horas e meia. Na verdade, 3. Isso mas falar, né? Ainda assim. No corte do diretor um pouquinho maior. Mas Não, mas assim, cara, eu gosto muito porque. Putz, eu acho que assim, primeiro, a gente tem que falar da qualidade da animação, que ela é um pouco superior a média dos episódios, né? Tipo, é um episódio muito bonito, inclusive, nesse aspecto, assim, a animação tá muito boa. E eles pegam e fazem uma coisa que poderia ser muito boba, que é o lance dos super vilões trabalhando junto pra, sabe... Sim. Né? E dos heróis, que é um clichê de quadrinho de super-herói, mas que eu acho que assim, né? Primeiro, é feito de uma maneira tão espirituosa, entendeu? Primeiro porque eles não começam bem, sacou? É aquela coisa, digamos, é a dinâmica Vingadores. Os heróis não se gostam. Começa por aí. Cara, não, e assim, mas peraí. E os heróis você gosta de mulher, tá ligado? Que pô. Não, os heróis gostam da mesma mulher, importante. Não, meio. Ele consegue pegar a Lois Lane dentro do Clark, né? Isso é um negócio meio triste, assim. Mas é muito bom, cara, porque toda a dinâmica do Clark Kent na série de ser um cara meio na friendzone, tá ligado, cara? E chega o Bruce Wayne em 5 minutos, tá ligado, mano? Catalou em 5 minutos, velho. 5 minutos. E tipo, e tem um detalhe que na série, nesse contexto do episódio, a Lois tá de saco cheio do Superman também. Exato. Por isso que ela se aproxima tanto do Clark é ótimo, do Bruce. Exato, porque ela não pensa. E, cara, eu acho isso muito divertido, cara, porque, tipo assim, ela obviamente tá, enfim, apaixonada pelo Superman, que não dá a mínima pra ela, porque o Superman tá preocupado em, sei lá, salvar gatinho da árvore, tá ligado? E ela tá borocochó. E aí, óbvio. E quem que ela vai dar atenção pro Clark Kent, o cara que tá sempre ali do lado dela, que correu o risco de vida pra salvar ela? Não! O bilionário que aparece em 5 minutos descendo de um avião de jatinho particular com 2 gostosas do lado, tá ligado? Tipo, é esse cara que ela vai. A mensagem que passa é muito edificante disso? Não, entendeu? Mas, pô, não, verdade. Até porque também a plot é muito boa também, os caras brigarem por causa de mulher também. Cara, não é muito cara, e o melhor, cara, é que o Batman
Batman descobre a identidade do Superman, assim, em 1 minuto também, né, cara? Tipo, de uma maneira muito, muito boba. Nossa, mas é tão maneiro, cara, porque o Superman tem aquela coisa de ser um cara de respeito, chega pra um cara que dá um golpe de judô no Superman, ele até olha com uma cara, que você... Ele nem olha, tipo, com dor, assim, ele olha com, tipo, cara, o que você fez? É boa demais, você cara. Teve a ousadia de tentar me dar um golpe de judô, cara. Sim! A cara dele... Aí ele só dá um chega pra lá, sacou? E já joga o Batman na parede. Não, ele literalmente, tipo assim, dá um peteleco e o Batman sai voando 500 metros de distância, entendeu? Todo sabe? Tipo, ele olha com uma cara tipo, cara, não é possível. Você sabe quem eu sou, sabe? Aquela coisa, você sabe com quem você tá falando. Não, e aí, cara, o Superman olha através da máscara dele pela visão de raio-x e descobre que ele é o Bruce Wayne, né, cara? Tipo assim, e o Bruce Wayne descobre que ele é o Clark Kent da maneira mais óbvia, que é colocando um rastreador seguindo ele, tá ligado? Né? E ele ainda manda um tchauzinho, cara. Tipo assim, eu acho muito bom. Nossa, isso é muito bom. Sabe uma coisa que é muito boa nesse episódio? Que é um clichê, mas que eles trabalham muito bem, que eu parei pra pensar? Robô gigante. É verdade, cara. É bem... Putz, embora, gigante. Novamente. É um clichêzão, mas, cara, fica tão legal o robô gigante nesse contexto. Novamente, é uma coisa assim, nerfaram o Superman, né? Mas funciona justamente porque tem que criar uma ameaça que, enfim, né? Tem que funcionar ali pros dois atuarem, né? Então, assim, um robô gigante é algo que o Batman e o Superman conseguem atuar em conjunto, né? E tem o lance da Lois tá ali, né? Do pedaço. Assim, o plot em geral, o lance da estátua lá de Kryptonita, eu acho um negócio meio... Tá, é legalzinho, tá ligado? O que é legal é mais, assim, a dinâmica, né, que vai estabelecendo, tipo... E você vê no final das contas, esse episódio mostra... Outros também, mas esse mostra que os caras são uns nerdolas, né? Porque, tipo assim, a ideia de colocar o Batman pegando a Lois Lane, cara, é só uma ideia de quem é muito nerdola, tá ligado? É só uma ideia de quem é muito... Caraca, é muito, muito divertido. E né, quando a Lois descobre também que o Batman é o Bruce Wayne, e ela fica bolada, tá ligado? Cara, isso vai ficar de cantinho assim, rindo, tá ligado? É muito engraçado. E uma coisa também que é muito boa, tal qual a dinâmica Superman e Batman, é a dinâmica Lex Luthor de Coringa. Nossa. Mas você também tem uma pedra no seu sapato, estou certo? O que me trouxe aqui para minha humilde proposição. Estou ouvindo. Me dê $1 bilhão e eu mato o Super-Homem. E o que o faz pensar que pode matar o Super-Homem se não é capaz de acabar com um simples mortal com fantasia de morcego? Não há nada de simples com esse mortal. Além disso, já pesquisei sobre o seu garoto voador. Sei qual é a fraqueza dele. Está vendo? Kryptonita sólida. Sabe que eu não posso ter ligação alguma com isso. Ou você ficará totalmente limpo, prometo. Fechado? Fechado. Nossa, divertido demais. Não, Lex Luthor e Coringa e dessas duas pangas, né, cara? Tipo, a Arlequina tá muito engraçada nesses episódios, né? E a... Nossa, coitada, a piada da Mercy apanhando, tá? A cada, tipo, toda cena que ela aparece, coitada. Caraca, é muito bom, cara, é muito bom, né? Então, o Coringa... Cara, isso é uma coisa que, novamente, cara, as pessoas que criaram uma visão do Coringa como um psicopata, enfim, né, que, doutor, porque a sociedade, tá ligado? Mas... Vivemos em uma sociedade. E tem um tom cômico, cara, nele, que, pô, funciona muito bem, cara, sabe? Tipo, e ele não deixa de ser um personagem ameaçador e tal, né? Nem ter todos aqueles clichês de, o palhaço louco, enfim, né? Mas... Porra, a cena em que ele comanda todas as gangues de Metrópolis. Pô, é muito, muito legal, né, cara? É muito divertido, sabe? É muito divertido. Novamente, é o tipo de coisa que um nerdola pensaria, sabe? Cara, enfim, né, cara? Realmente é um episódio especial. Tem os melhores da série, novamente. É um longa-metragem, basicamente, então é meio injusto, mas, pô, ele funciona muito bem, tanto quanto o longa quanto o episódio separados em 3 partes, assim, tipo, você vê que os ganchos deixados, né, de um episódio pro outro são muito bons, né, e quando você vê em sequência também, não parece algo que foi costurado, assim, cara, muito bom episódio, né, e tenho pra mim que esse episódio depois foi o template perfeito pra fazerem a série da Liga, sabe? Tipo assim, não sei, mas acho... É porque ele, se eu não me engano, esse episódio ele foi exibido na televisão americana como um longa, e ele deu a estreia a um quadro que era tipo The Batman e Superman Hour, que aí alternavam episódios do Batman, da nova série animada do Batman, que depois a gente vai falar,
com o episódio do Superman. Era meio que um quadro, assim, na CW. Sim. Era isso mesmo, cara. Inclusive, acho que eles fizeram um especial, uma época aí, que era justamente desses super crossovers, né, cara? E exibiram, né, os episódios que a gente comentou, do Lanterna, da Legião, enfim, do Aquaman, né? E o do Batman, sabe? Não à toa que o Batman ele vai ser o super-herói mais recorrente na série do Superman, que tem aquele episódio também que o Batman desaparece, o Superman tem que ir pra Metrópolis, que é sensacional também. Ah, sim. Não, exato, é muito bom. Inclusive aí depois eles começam essas insinuações, né, de universos, né, crossover com outro, né, se torna recorrente, cara. É bem lembrado mesmo, é a partir daí, cara. E também tem aquele episódio que o Ra's al Ghul vai atrás do Superman, que também é muito bom. Cara, não, pô, sensacional, cara, sensacional, assim, é um episódio especial, né. Como está nosso misterioso visitante, Emil? Seus ferimentos estão se recuperando de modo fenomenal. Ele está consciente e totalmente capaz de ver. Super-Homem! Me tragam um Super-Homem! Parado aí, cabeça de pinico, mais um movimento e vai de volta à UTI. Espere aí, inspetor. Acalmem-se todos. Eu não lutei contra todo um batalhão de parademônios para ser mandado ficar calmo. E dizem que eu sou nervoso. Ainda não fomos apresentados, senhor... Meu nome é Orion. Eu voei dos poços de fogo de Apocalipse para te avisar. Ele está vindo. Quem está vindo? Darkseid. Da série a gente tem que chegar nos episódios finais, que a gente precisa entrar no episódio duplo também, que é o Apocalipse Now, que é quando o Superman finalmente encontra com o Darkseid. Ah, sim. Uhum. E é muito pesado, porque eu parei pra olhar os caras detonando uma bomba atômica em Metrópolis no final da parte 1. Ai, cara. Minha... Não, mas então... Isso numa época pre-11 de setembro. Acho que podia. É... Chega o Orion e avisa, olha, tá vindo aí, Apocalipse tá vindo aí, ele fala, tá bom, te ajudo, volto pra minha casa. De repente, plum, bomba atômica. Cara, então, a gente nem comentou do Darkseid, né, cara, tipo, você gosta, eu gosto do Darkseid, mas eu não acho a presença dele na série tão legal assim, cara, tipo... Eu gosto, sabe por quê? Porque é importante, porque é uma coisa que a gente precisa ter em mente. A série do Superman, ela foi produzida no momento antes da coisa de você poder construir uma série completa em home video. Porque na época só tinha um VHS e a fita Betamax. Uhum. Você não tinha um DVD, sacou? Você tinha aqueles boxes de DVD que você podia ter toda a série completa em 4, 5, 6 DVDs, sabe? Ou às vezes até mais. Justo. Então, a cada episódio que era lançado, você tinha leves presenças de Apocalipse. Você tinha Intergang, você tinha a própria Vovó Bondade, algumas coisas, sabe? Nova Gênesis. Aham. Aquele vilão que era o que foi o responsável pela origem do Homem-Brinquedo, sabe? Que Sim. Um bilionário corrupto. E, cara, isso é a culminação de tudo, porque finalmente o Superman encontra com o Darkseid. É a combinação dessas pequenas deixas, sabe? Que compensavam a audiência por assistir os episódios. E tipo assim, eu acho também, tipo, falando do episódio um pouco assim, eu acho meio bizarro, tipo, o Orion falar, gente, tá vindo aí, tá? E vai embora, e quando acontece a parede de fato, ele não tá lá, sabe? Acho isso esquisito. Ele aparece no final, assim. Então, é um bom episódio, eu gosto. Eu acho que, assim, como fã, eu fico feliz de ver uma retratação tão fidedigna do universo criado pelo Jack Kirby, que é o Quarto Mundo, porque tu olha ali Apocalipse e os personagens, tipo... Cara, eles não mudaram nada, tipo assim, basicamente... sei lá, o Bruce Timm desenhou com o mesmo template do Jack Kirby, só que no traço dele, entendeu? E... assim, total. Como nerdola que sou, isso aquece meu coração um bocado, não vou negar. E realmente tem esse lance de a presença do Darkseid é que fica mais sendo insinuada, né? Tipo, enfim, o primeiro episódio que o Darkseid aparece é aquele episódio que o filho dele vai até Apocalipse caçar o Superman, né? Isso, ele quer mostrar, olha como eu sou bom pai. Exato. Inclusive, esse é um episódio temático de Dia dos Pais. Olha só que propício, cara. Fica todo esse tempo assim, insinuando e tudo mais, né? E só que, primeiro, eu realmente acho essa divisão muito bizarra entre os dois episódios, porque, tipo, vai vir aí, quando o Darkseid vem, ele não tá na Terra.
tá ligado? Eu só acho... Eu acho isso muito caído. Exato. Embora seja legal, porque assim, vamos lá, o Darkseid, né, originalmente ele é um vilão que realmente ele começa agindo mais pelas sombras e depois vai, enfim, né, depois ele vai colocando mais as caras quando é necessário, né. E ele é o grande vilão do universo DC, né, tipo, não é o grande vilão do Superman, mas é o grande vilão do universo DC e tudo mais, então faz sentido, em parte, a série acabar com ele, assim como faz muito sentido a série da Liga da Justiça acabar com ele, né, sendo o grande vilão. Mas, sei lá, cara, eu acho, eu nunca achei que ficou, que foi uma coisa assim, não vou falar que são episódios ruins, mas eu nunca achei que a presença do Darkseid ela tivesse, porque, vamos ser sinceros, assim, o Darkseid nunca foi vilão, pelo menos eu, olhando a série como todo, que eu mais me importasse, entendeu? Eu acho que até o Metalo... Não, pra mim sempre foi o Brainiac. O Brainiac e o Lex Luthor. Pra mim faria muito mais sentido terminar com o Brainiac, cara. Então, assim, eu sempre fiquei com uma sensação meio tipo, pô, legal, o Darkseid é legal, mas eu acho que eu gosto muito do Darkseid porque ele é o Darkseid, entendeu? Sim. Não porque a série me fez eu me importar com o Darkseid, porque naquela altura eu já tinha visto o desenho do Super Amigos, né? Que o Darkseid queria casar com a Mulher Maravilha, é sério. Esse era o plot dessa temporada, né? Mas foi a primeira adaptação do Darkseid, né? Inclusive um dos motivos dele ter se tornado tão famoso, de modo indireto. Total. E é engraçado que o Darkseid ele faz umas coisas muito, assim, ele afeta o Superman de uma maneira muito particular, né, cara, nessa série, assim. Sim, cara, porque ele mata o Dan Turpin. Mata, sacou? Num desenho de criança, sacou? Que é uma coisa muito curiosa, porque, assim, esse episódio é uma homenagem ao Jack Kirby, né? E aí você coloca, tipo assim, o personagem que é o Jack Kirby, né, que foi criado pelo Jack Kirby, que você coloca com a cara do Jack Kirby pra morrer no episódio, tipo, ok, não é interessante. Mau gosto, entendeu? Eu só acho uma escolha curiosa, né? É porque eles queriam trazer eles queriam que o Darkseid, eu li isso em informações extras, eles queriam dar um impacto do Darkseid no Superman. E como que eles podiam fazer isso? Matando um personagem do núcleo. Quem que eles podiam matar? Lois Lane, mas Lois Lane, tipo, é fundamental pra continuar o Superman, então não pode ser ela. Jimmy Olsen, tipo, digamos, o que a audiência jovem vai se identificar. Não podia ser os pais do Clark, até porque não ia ter um impacto muito grande. E eles queriam, na verdade, que fosse o Emil Hamilton, sacou? Mas, tipo, eles não gostavam do Emil Hamilton. Então a galera fala, né, Emil Hamilton morreu. Bom pra gente que vai trabalhar, talvez não seja bom pra audiência, mas aí fazia muito sentido. Matar o Lex Luthor não era uma opção, até porque ele tinha que ser o vilão mais recorrente, sabe? Sim. E o Perry White não aparecia tanto. Quem que sobrou? O Dan Turpin, que era um personagem mais recorrente, sacou? E talvez, e não um personagem que, digamos, que tivesse um lore muito bem estabelecido para que precisasse manter vivos. E decidiram matar ele. Inclusive, a cena do enterro dele é muito triste, cara. E como era uma homenagem pro Jack Kirby... O Stan Lee, que é outro. Então, tem várias pontas, não só de Stan Lee, de outros criadores, mas tem, por exemplo, ponta do Quarteto Fantástico. Sim. Do Nick Fury, sacou? Exato. Porque, assim, comentário à parte, pra fazer uma homenagem ao Jack Kirby e colocar o Stan Lee lá, e aí eu acho uma escolha mais questionável do que matar um personagem que é o Jack Kirby. Mas, tudo bem. Então, mas é porque, tipo, essa era a exibição original do episódio. Quando saiu pra DVD, eles mudaram. Mas a versão daquele site de streaming que vai mudar o nome, que eu não vou falar porque não tá pagando nós, é a versão original, com o Stan Lee. Quero deixar claro que eu gosto do Stan Lee, tá? Não vou comprar a treta de ninguém, não, apesar de que a gente sabe... Não, o Stan Lee é importante, mas agora, dar todo o crédito só pra ele também não... as duas sabem que era o rei, tá ligado? Só vou falar isso. Tanto que o episódio é dedicado a ele. Exato. Não, é uma homenagem bonita, porque no final das contas, várias das confluências desses arcos são coisas que o Jack Kirby criou, né? A Intergang, os laboratórios Star, né? Que surgiram nas HQs do Jimmy Olsen, escritas e desenhadas pelo Jack Kirby, que eram, na verdade, laboratórios de DNA, entendeu? O próprio Quarto Mundo, os Parademônios. Eu gosto desse episódio. Eu só, primeiro, tem umas coisas estranhas que, assim, primeiro, a parte do... O Superman ele apanha, sobretudo na segunda parte, mas de um jeito... Assim, inacreditável, cara, tá ligado? Sim. É inacreditável, tipo assim, que tu fala, mano, esse cara não é o ser humano mais poderoso da Terra, não. Da Terra, ou do universo DC. Não, cara, chega num absurdo, tipo assim, ele apanha pro Parademônio, tá ligado, mano? E assim, vai bem, cara, e ele sai na mão com o Parademônio, velho. Não faz o menor sentido, tá ligado? Não faz o menor sentido, velho. Tipo, pô, pelo amor de Deus, o Superman apanha pro Parademônio, depois ele tá lá preso, o Dan vai sair na mão com o Parademônio. Tudo bem, eu entendi que eles queriam, pô, a homenagem ao Jack Kirby e tal, mas, pô, parceiro, critérios, né? Tudo bem, isso não é algo que me tire do episódio de maneira circunstancial, mas assim, eu entendi o objetivo,
Mas é um negócio que eu olho e acho meio estranho, tá ligado? Além do que, no fim das contas, assim, eu acho que a morte dele deveria ter acontecido um pouco antes, entendeu? Porque eles colocam isso meio como o ápice da aparição do Darkseid. Eu acho que, tipo assim, a gente teria uma recompensa muito maior se o Darkseid, se a gente tivesse essa morte antes, tá ligado, né? E aí depois, sabe? No cliffhanger da parte 1 pra parte 2, talvez. Pode ser, mas nem digo isso. Eu digo até de ter acontecido em momentos anteriores da aparição do Darkseid, né? Porque eles colocam isso como ponto ápice, mas ali eu acho que o Darkseid ele já tinha que estar com um vilão mais bem consolidado, sabe? E assim, esse é o grande problema pra mim do Darkseid, que a gente nunca se importa muito com ele durante a série, entendeu? Eu, pelo menos, não me importo muito, né? E também tem aquilo, o Darkseid, ele é um vilão muito arquetípico, ele é mal porque ele é mal, porque ele é a encarnação do mal. E isso meio que é a base do personagem, né? A encarnação do mal mesmo. Inclusive, era uma analogia óbvia que o Jack Kirby fazia para falar sobre o Holocausto, né? Então, o Darkseid era a figura do Hitler, só que alienígena, entendeu? E ele queria a equação de vida para condenar todos, né? Enfim, sabe assim, é o vilão mais arquetípico e parte do que faz ele funcionar é isso, entendeu? Só que ele funciona muito na força dos seus conceitos, né? E os conceitos, eles não são explorados, entendeu? Tipo assim, você não tem muito... Por exemplo, engraçado porque tem lá as caixas maternas, né? Tipo, quando, enfim, aparece o Orion. O Orion tá legal, né? O Orion é aquilo mesmo, aquele personagem que tá quieto, esquentado, né? E meio babaca. Ele sempre foi isso, tá ligado? E como você falou, a caracterização dele tá muito bonita. Tá. O design... De fato, cara, Jack Kirby by Bruce Timm. O design, assim, é lindo, cara. É o Orion mesmo, não tem nem que tirar e pôr. Mas eles falam assim, porque tá ligado, a caixa tá ligada à fonte, a muralha da fonte, entendeu? Que é a origem... Eles falam isso, sabe, assim, jogam no passando, né? Que tudo bem, eu não acho que tinha necessidade de colocar isso, até porque os conceitos do Quarto Mundo, eles são conceitos não necessariamente difíceis, mas são conceitos elaborados, né? E demandaria mais tempo pra você explicar. No final, fica uma coisa meio assim, tipo, quando você não explora os conceitos, entendeu? Fica uma coisa só, ele é mal porque ele é mal, entendeu? E ele ser mal. E aí que tá, né, cara? Um dos personagens... Pô, a gente tá falando Parasita, né, cara? O Parasita é muito da hora. Putz, o Parasita era maneiro, cara. Ele tinha um visual também muito maneiro. Que influenciou os quadrinhos, né? Depois disso, o Parasita ficou, enfim, né? Pegou muito daquilo. Mas, sabe, assim, eu acho que acaba que o Darkseid, ele perde bastante força. Tipo, ele é legal, porque ele é um personagem impactante, né? E ele promove coisas impactantes, né? Mas, enfim, né? Não é, sei lá, eu sinto que não chega tanto, assim, entendeu? Né? Fora que a própria invasão, né? E é uma questão de escala, né? Porque eu tenho a impressão que ele é muito menor do que estão indicando na série, porque só mostra ela no canto de Metrópolis, tá ligado, cara? E é tipo assim, sabe? Eu fico meio, tá bom, né? É isso, tá ligado? Tipo assim, pô, não tem o exército, tá ligado? É a polícia de Metrópolis. Tipo, imagina o final dos Vingadores, tá ligado? Você tá vendo, sei lá, os policiais de Nova York, em vez de correrem, trocando tiro com alienígena, entendeu? É meio que isso, assim, né? Mas eu também entendo, assim. Trabalhou bem, filho. Obrigado, pai. Como disse, é nosso destino trazer a paz e a ordem ao universo. Fiz uma ótima escolha adotando você, Kal-El. Você me honrou onde outros falharam. Como recompensa por sua conquista de hoje, vou lhe dar o seu próprio planeta. Salve o grande Cal! Você foi demais, grande cara. Isso merece uma celebração. Pode ir. Saboreie a sua vitória, Cal. Você merece. A propósito, pai, que planeta vai me dar? Um muito valioso, porém rebelde. Conquistá-lo será o seu maior triunfo. O nome desse planeta é Terra. Agora a gente tem que combinar no final da série também, que é o episódio duplo Legado. O que você acha desse episódio? Nossa, e começa de um jeito tão legal, porque tem aquela força de Apocalipse. Nossa, quem será que é? Aí tira o capacete, quem é? Kal-El. Caraca, isso é muito bom, cara. Muito bom. Isso é muito bom. E isso é uma coisa que também veio dos quadrinhos do John Byrne, cara. Tem um arco do Superman que o Darkseid, ele consegue controlar o Superman, enfim, né? E ele vira uma secla de Darkseid, cara. Cara, toda a série, ela tem muito momento baseado no John Byrne. E esse eu acho um momento interessante, assim. Eu acho um jeito legal de terminar a série, porque
apesar de eu ter falado que, enfim, né, achar estranho aquele, enfim, toda a construção daquele episódio do Darkseid e tudo mais, né, dele invadindo a Terra pela primeira vez, aqui eu acho que faz sentido porque você já tem um histórico de acúmulo do Darkseid ter matado o Superman, enfim, matado um amigo do Superman e agora tá controlando ele, tipo assim, aqui eu acho ele um final muito bom nesse sentido, porque apesar do Darkseid não ser o grande vilão do Superman, né, da série, ele acaba sendo também, eu acho que o vilão mais ameaçador. Eu acho que aqui eles conseguiram dimensionar muito bem isso, ao contrário de outros momentos, porque eles conseguiram construir uma carga do Superman com o personagem que é muito da hora, tá ligado? Isso faz você realmente sentir que tem encaminhamento de coisas, né? Sem contar que como você falou, o cúmulo de várias coisas. Você tem a Lois, você tem o Lex Luthor, sacou? Num plano terrível pra matar o Superman. Não, caraca, mano. Vovó Bondade, que já tinha sido apresentada antes. Sim. Interessante. E quando ele sai na mão, tipo, por mais que seja um momento breve, sacou? Cabe num vídeo no YouTube de 4 minutos, é muito da hora. É da hora, mas é legal. Não é uma sequência ruim, não, cara. Eu só acho que ela podia ser mais cartática, inclusive, né? Sim. Podia. Sabe, assim, eu acho que ainda é muito, muito quadradona. Embora eu goste muito da conclusão, cara, que é o Superman. Muito boa. Que eu acho que é uma coisa, assim, que de modo até talvez um tanto... assim, intencional, cara, você colocar o Superman, essa coisa do herói americano que vai lá resolver e acha que vai conseguir, e quando ele consegue, ele vê que não, a coisa não é bem assim, tá ligado, né? E o Superman fica meio incrédulo, fala, é verdade, né, cara, o que eu acho muito, muito interessante. Total. Sacou? E se você parar pra olhar pra um desenho de criança, é um final meio trágico, sacou? Porque o Superman fica com essa imagem toda destruída por causa dos acontecimentos desses 2 episódios. Esse episódio duplo. Sim. É estranho. E é engraçado porque, tudo bem, né? Você pensar que logo depois, não logo depois, né? Porque tem um delay entre essa série e a Liga da Justiça, né? Que dentro do universo é o que vem em seguida. Mas é um negócio meio estranho porque não tem muita consequência, né, cara? Tipo, assim, direta, entendeu? Não tem. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando também. Tipo, pô, podia ter, né? É até estranho, né, cara? Porque parece que... eu não sei se eles tinham intenção de continuar, entendeu? Ou fazer outra coisa. Então, porque assim, o que eu sei, tinha uma ideia pra uma quarta... na verdade, essa é a 4ª temporada, mas a 4ª temporada é curta, tipo, 3 episódios só, né? Tipo, 3 episódios, no caso do episódio duplo. Tinha uma ideia de ter uma nova temporada, de ter o Superman tentando reconstruir a imagem dele, mas nunca foi pra frente, porque eles focaram na próxima série, que é assunto de outro programa. Mas pode continuar. Não, sim, né? Mas faz todo sentido, porque eu acho meio... enfim, eu acho o final, nesse aspecto, assim, eu acho meio curioso, entendeu? Mas também, é aquilo, cara, assim, não é como se o Bruce Timm ligasse muito pra continuidade. E, em parte, eu acho que ele está certo, embora depois continuidade, tecnologia vai se tornando algo extremamente importante, inclusive a partir da próxima série que a gente vai falar em outro episódio, né? Que vocês sabem o que eu tô falando. Total. Mas sei. Como eu disse, né? Ela termina, assim, com esse tom meio amargo, né? Meio trágico e tal, até de certa forma. Meio trágico não, né? É um final meio trágico em algum sentido, porque o Superman, no final das contas, ele não consegue derrotar efetivamente o tirano, né, cara, que é o Darkseid. Tipo, isso eu acho uma escolha muito boa. E, enfim, né, ele termina com a imagem arranhada. Mas, cara, assim, é um final que também, tipo, ele funciona porque a série de Superman, apesar dela ter uma continuidade, ela não tinha essa coisa, assim, enfim, né, de longos arcos, então pelo menos assim, o que tange há uma grande questão que a série construía, que era o conflito do Darkseid contra o Superman, e o conflito nível pessoal, né, porque eu acho que no final das contas se torna mais uma coisa pessoal do que, enfim, né, por outras razões, né, e tal. Eu acho que é um final justo, entendeu, né, porque o Darkseid não consegue o que ele faz, ele é, inclusive, derrotado, né, derrotado no nível de ser envergonhado mesmo, né, porque, cara, ele foi jogado na frente da galera ali de Apocalipse, tá ligado? E é a primeira vez que rola um dano na roupa do Darkseid também, que a gente consegue ver a cabeça dele. Nossa, cara, isso é verdade, isso tem impacto muito grande, cara. Até porque não é uma imagem como você vê o Darkseid ali enfim, aquele capuz, né? E o Darkseid né? Tipo, tudo bem, Superman. E se falando de roupa também, é uma das poucas vezes que aparece a roupa do Superman rasgada. Sim, isso que eu ia falar. O Superman também toma um pau, né, cara? Tipo, é por isso que eu falo até que eu acho que a luta podia ser um pouco menos quadrada, porque ela é uma luta brutal, né? Só que eu acho que a coreografia ela não consegue passar tanto esse impacto. Enfim,
Se eu, em defesa da luta, eu gostaria de dizer que ela mantém o escopo da série, sacou? Tipo, uma coisa assim, sabe? Tipo, nível Metrópolis e não nível Cosmos. Sei lá. Eu gosto disso, eu gosto dela por isso também, sacou? Ela não fica aumenta, sacou? Tipo, o Superman voa lá pra cima e bate, tipo... E novamente, eles nerfaram o Superman nessa série. Então faz sentido realmente não ficar essa coisa essa coreografia insana, né? E depois eles largam, né? Na série da Liga eles vão largando isso paulatinamente até o Superman tá quase Superman da Era de Prata, que arrastava o mundo pelo, enfim, né? Arrastando pela corrente. Né? É isso, assim, eu acho um final muito bacana, cara. Assim. Cara, é uma série como um todo que tem uma qualidade muito, muito grande, a gente não pode negar. E é uma série que ela acerta em muitas coisas, né? Tipo, enfim. A gente pode até, eu posso fazer questionamento como fã do personagem que sou, entendeu? Não gosto muito da caracterização, mas, cara, assim, independente disso, pô, eu acho que é um dos produtos mais bem sucedidos do Superman no Superman, que é outra série animada. Mas assim, Superman tem uma infinidade de séries animadas, tem os Irmãos Fletcher, que é uma série que é revolucionária pra história da animação. Então, assim, vou falar uma coisa, assim, esse Superman específico, esse da série de TV, que depois vai pra Liga da Justiça, ele, pra muita gente, é a imagem, é o primeiro contato com o personagem, cara, entendeu? E eu sempre falo, no final de contas, né, que, assim, eu, apesar de eu reclamar, eu gostar muito das propriedades, né, assíduo, né, de X-Men, Demolidor, Homem-Aranha, Fantástico, Hulk, Vingadores, né, e tudo mais, eu sou decepcionado por causa desses desenhos, cara, que eu via, sabe, assim, eu tenho um apego com esses personagens por conta desses desenhos. Que eram, digamos, produzidos por pessoas que também tinham um apego muito grande por esses personagens, sacou? Bruce Timm, Paul Dini, o Alan Burnett, que é o produtor da série, sacou? Que até 2019 produzia todos os filmes animados da DC. Exato, cara, assim, é uma série, pô, essas séries que a gente conheceu vendo no Bom Dia e Companhia são séries maravilhosas, e a do Superman, quando eu digo que ela é a série mais fraca desse bolo todo, né, isso diz muito sobre a qualidade das outras séries do que sobre a qualidade do Superman, porque é uma qualidade altíssima que eu diria que outras séries animadas não foram muitas que conseguiram alcançar, entendeu? Independente do que for, essa é a série que começou a coisa de pensar um universo expandido de modo mais ostensivo, né? Assim, de um universo DC animado, que é uma coisa que, via de regra, enfim, deu muito certo, sabe? Então, é isso, cara. Assim, eu acho uma série, assim, muito legal mesmo. Importantíssimo personagem, né? Querendo ou não. Manteve ele no imaginário de muita gente, enquanto o personagem estava longe dos cinemas. E até hoje serve de base para muita coisa nos próprios quadrinhos, entendeu? Tem muita coisa que tá nos quadrinhos até hoje, assim, que vem da série, entendeu? E de modo direto, indireto. Então, assim, acho que dentro do que a gente pensa do Superman, esse personagem da cultura pop, que tem quase 100 anos de existência, né? E que tá no cenário do mundo, direta, mas tipo, muita gente não gosta do personagem, né? Ou não vejo muita graça nele, pô, é um dos produtos mais importantes, cara, querendo ou não. E isso não deve ser subestimado pela gente. Total. Essa série durou até bem, sacou? Durou... Dessas séries que falou, ela durou mais tempo, assim. Sim. Foi de setembro de 1996 até fevereiro do ano 2000. É porque a do Batman, né? Assim, a gente pode contar como um todo, mas a do Batman ela tem um corte específico, né? Que é tipo a Batman Animated Series e a The New Adventures of Batman, né? Que aí querendo... E também você pode contar o Adventures of Batman e Robin. Exato. Que pega também. Tipo, não tem mais episódios, sabe como isso foi? O Superman não tem mais episódios que a série do Batman, mas foi aqui, tipo, teve um espaçamento de tempo. Enfim, cara, é isso, assim, no final das contas. É uma ótima série, enfim. Acho que nenhuma outra série do Superman feita depois conseguiu chegar lá, né? Diga-se passagem. Também, depois disso, teve poucas séries, né, animadas, enfim. Que é algo até, enfim, estou falando... Teve muita animação pra home video, né? Mas série animada teve pouca. Eu também não tenho muito o que acrescentar, você já falou tudo que tem pra dizer, sabe? E assim, óbvio que nem todos os episódios eram incríveis, magníficos, mas assim, eu como alguém que assistiu todos os episódios, posso falar, tem muita episódio bom, sacou? Não só ele, tipo, dentro da série, mas comparado a outros episódios de outras séries.
No mais é isso. Agora, tipo, ela durou bem, é eles, o pessoal da produção, né? O Alan Burnett, Paul Dini, óbvio, claro, o Bruce Timm, encerraram essa série pra dar continuidade a uma outra série que é assunto de outro programa que a gente não vai falar, deixar jogar aí no ar. É isso. Obrigado, Ben Corfano, pela... Nada, foi um prazer, mano. Pô, agradecer, a gente tava um tempão pra gravar esse programa, cara. Nossa, que bom que a gente conseguiu gravar. No mais é isso, e até o próximo episódio. Valeu.